Você perdeu meu respeito. Eu quero que você se foda, ô Lê Cortes do Entreter. Quem é você, maluco? Nunca comentou em um vídeo, ô viado? Opa, pessoal, mais um vídeo aqui. Dessa vez outro vídeo de recomendação. E eu tô com medo, porque quem me recomendou foi num packzinho, né? Do vídeo do Graveto e esse vídeo aqui, que foi lançado próximos. E o vídeo do Graveto, que vídeo ruim. Quanto mais você pensa, eu nem consegui terminar aquele vídeo. E quanto mais você pensa, pior o vídeo fica. Oh, Jesus Cristo. Vamos ver isso aqui, foi até porque eu parei de assistir, né? E do canal Punishid Donogan. Aí eu não vou repetir a mesma coisa, a mesma introdução do vídeo do Graveta, a mesma coisa. Pode ser só o Taquinho enchendo o saco. Ele pode ter um motivo válido. Pode ser uma anedota, pode ser uma crítica. E não é como se não tivesse coisa pra criticar, até porque ninguém é perfeito, nem eu, nem ele. Então bora lá que eu não aguento mais. Ai que medo. E o problema é que o vídeo é grande também. Ah, meu Deus, por que os cabos de ensaio gostam de fazer vídeo grande? Um vídeo de 1h30. Então bora. Vamos lá. Eu nasci em 2002. No auge de uma época em que a televisão brasileira ainda era 2002. Então ele tem 23? 23 anos? 2002? É, acho que é 23 anos. Novinho. Não como se eu fosse velho, né? Então vai ser tipo a história dele? Ele tá falando assim como ele nasceu, diferente, por exemplo, do Graveto. É que esses modelinhos de vídeo ensaio é muito padrão, né? Até porque os caras vêm modelando os vídeos, essas coisinhas. Então ele vai contar a história dele, né? Porque eu parei, então não vai ser igual o Graveto fez. Então ele provavelmente vai contar, tipo, a história dele, os aspectos positivos e negativos dele assistir, né? Do que pode vir de negativo? Cara, acho que padrão, né? Acho que padrão, né? Antes de entrar aqui no canal, pode acontecer o que aconteceu com isso aqui, ó. Nesse vídeo aqui do... Aqui, ó. Cadê? Isekai. Cadê? Aqui, ó. Porque Isekai é tão ruim. E nesse comecinho aqui eu falei disso aqui também. Pode ser isso, pode ser o que mais. Ele vai falar. Ele pode ter saturado do padrão, aí vira aquela coisinha de ele não sabe mais o que procurar. Ou será que é da linguagem? Não, ele desenha. Se ele desenha, no mínimo, acessibilidade artística, então não vai ser igual o Graveto aqui. Não vai buchitar em ser americanizado, né? Então, sei lá, bora. um portal de cultura pop internacional. Crescer com o irmão mais velho, que já assistia anime, foi tipo... TDAH Eu nasci em bateu? 2002, no auge de uma época em que a televisão brasileira ainda era um portal de cultura pop internacional. Crescer com o irmão mais velho, que já... E? Não, muito pelo contrário. Comparado a hoje em dia, a globalização era muito mais fraca. Você tinha pouquíssimo tipo de consumo. O padrão de qualidade muitas vezes era doutrinado, no sentido menos usual da palavra, a própria padrão de consumo daquilo que era marketeável. O que virava ícone era filme quando ia para a sessão da tarde. Aí o que quebrou esse monopólio foi a internet, que foi a parte positiva e a parte negativa. A parte positiva você tava com o universo. A parte negativa você tava com multa, você tava com o universo. Né? Aquela coisinha lá dos chans da época de 2003, do pessoal pegando o conteúdo que não podia pegar, sem nenhum tipo de classificação indicativa, seja de filmes, seja de séries, seja de filmes. Por exemplo, não é muito incomum o pessoal pegando série mais 16, mais 18, um garoto com 12 anos assistindo série americana, né? Aquelas obras de Soft Hot, que para pessoal de 18, o pessoal assistindo, não era muito incomum. Também teve aquela época das creepypasta, né? Criança com 12 anos assistindo obra das mais pesadas possível. Por quê? Porque a criança ia pra internet, não tinha nenhum filtro, a internet não tinha nenhum tipo, Google não era tão funcional, e o pessoal ia. Então acho que não. Tá errado aqui a análise, mas bora. Já assistia anime, foi tipo nascer no meio de uma tradição que já tava em andamento. Eu não escolhi assistir anime, simplesmente fazia parte do que já tava Oxi, eu não escolhi assistir anime? Que medo dessa proposição. ao meu redor, o que era legal pro meu irmão. Caraca, ele pode, tipo, demonizar, né? Tipo, ai, olha só isso, destruiu a minha vida. Pode, já vi esse tipo de coisa aqui. Porque, não se enganem, pessoal, né? Aquela parte lá de nenhuma experiência única. Esse tipo de vídeo aqui já tem há 5 anos, já tem há 10 anos. Pessoas que... O Graveto, já vi aquele vídeo 5 anos atrás, modelado igualzinho, quase o mesmo argumento do Graveto, né? Esse tipo de parei de assistir, passei... o vazio dos jogos. Os jogos destruíram a minha vida. Ai, me viciei num Dota, me viciei num LoL, me viciei num Punisher, e por aí vai. Me viciei naquele joguinho lá, 2D de arena. Acontece, né? E engraçado que a gente pode pegar esse tipo de coisa. Me viciei em livros. Me viciei em Dark Romance. Me viciei em um monte de coisa. Sempre vai ter esse tipo de coisa. Medo. Irmão era legal pra mim. Porque em aspecto psicológico, falando assim, dá medo, né? Vai que é um vídeo só de desabafo, né? Só tem 20 segundos. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Eu só não gosto. Aí eu não escolhi assistir anime. E daí... Então me diga, o que você escolheu? E qual é o problema nisso?
Esse é o tipo de problema desse tipo de vídeo ensaio. É muito salto lógico, pô. Por isso que eu não consigo gostar, velho. Por isso que a maioria é tudo... Eu consumia tudo que passava de manhã ou de tarde. Dragon Ball, Pokémon, Digimon, Naruto, Cavaleiros do Zodíaco. Então não tem a ver com o aspecto cultural, tem a ver com o aspecto cultural de... Não, é o que tinha de acesso. Era o que você tinha como arte do entretenimento. Ou a sua mãe te jogava na rua e você ia lá brincar, te arrancando um pedaço do dedo, brigando, se machucando, podendo levar um tiro, dependendo de onde você morava, ou sua mãe te deixava assistindo televisão, né? Isso era muito debatido antigamente, que eu lembrei disso agora. A negligência parental por causa da TV, porque a gente tem um análogo hoje em dia com o celular. Ou você acha que esse debate do pessoal usando a tecnologia como facilitador de criação do eu, do que propriamente da própria criação psicológica? A gente reclama, né? O problema que o pessoal erra é porque mesmo, infelizmente, muita televisão ensina melhor do que muitos pais do antigamente. Sabe por quê? Porque a criança dava 12 anos e botava a criança para trabalhar. Me diz, então o que é melhor? A TV te ensinando ou você com 12 anos tendo a responsabilidade de adulto? Pensando que, por exemplo, o conceito infância é um conceito moderno. Tipo, tá vendo lá? A Revolução Industrial, criança e mulher trabalhando. Os direitos das mulheres foram conquistados num mundo super machista, porque era tanto trabalho por causa da industrialização que, não, falta mão. Bota a mulher e criança pra trabalhar. Pô, mas criança, nem pessoa nem adulto e mulher nem gente mas tem mão, bota trabalhar. Olha que loucura. Então, essas coisas acontecem, né? E é esse tipo de problema, porque ver um problema é fácil. Agora, o que é melhor? A TV que criar seu filho, que vai ter 1 milhão de problemas, e pode ter 1 milhão de problemas por causa da negligência parental, ou o seu filho ser criado na rua? O que pode ser pior? O que pode ser melhor? Aí o tempo dá o qualitativo final. E assim, eu Porque eu realmente encarquei eu não escolhi. Eu encarquei porque flashes de batalha. era fascinado por essas coisas. Esses animes tinham um papel cultural muito importante. Eles carregavam um senso de superação, de coragem, que pra uma criança é um combustível emocional inacreditável. Quando o Goku se transformava em Super Saiyajin, aquilo era mais do que entretenimento, era uma sensação catártica. Quando você era malhado igual o boneco do Judas no Sábado Santo e levantava porque ele tinha que Oxi, tá positivo aí. Então foi mal, desculpa. defender os amigos dele, era... Eu não sei nem descrever. Essas narrativas criavam arquétipos de força emocional que moldaram direta e indiretamente a minha percepção de mundo. Lá em 2012, eu já tava com Não. O papel da ficção ela é muito importante, mas como condensador de experiências. Leia o que significa? Você esquece coisas, tá? Mas o seu corpo não. Do que você tá falando? Não adianta você ter 1 milhão de consumo se a sua vida não te reflete esse próprio consumo. Acho que a melhor frase que eu vi falando aqui, o pessoal gosta, não existe tonelada de ficção que não caia perante gramas de realidade. O que a internet possibilitou o que a gente vê hoje com o Cicomode, de gente terminalmente online, é exatamente nessa análise psicológica que hoje em dia, as pessoas hoje, elas nunca conseguiram isso antes, conseguem ficar a vida inteira na ficção. Então, qual o problema de você ficar a vida inteira na ficção? É exatamente, você perde o qualitativo de realidade e coisas que por si, per se, não seriam problemas, acabam podendo ser um problema, né? Isso daí, por exemplo, isso tem é um viés psicológico chamado a síndrome do protagonista, que foi muito colocada como um problema cultural por causa dos livros. Você tem esse tipo de problema dos livros, por culpa da prensa. Porque livro é coisa de autarquia, não é pra pé rapado ter. A Bíblia tinha muito disso, né? Pra pé rapado ler, porque isso vai quebrar a cabeça do cabo. O cabo não vai saber interpretar. O povo é muito burro, não dê isso pro povo. Por quê? Porque você tinha o síndrome do protagonista. Então você tem esse tipo de coisa, vai influenciar negativamente, vai destruir, eles não vão ter capacidade, vai destruir a percepção de realidade das pessoas, do público comum, desde sempre, desde livro. E por que isso nunca aconteceu? Porque a realidade é algo que você sente de fato. A ficção é algo que você sente por emulação. Então acaba acontecendo. Só que o que acontece hoje em dia, por causa da internet, você pode viver a sua vida o tempo todo na internet, que não é a realidade. É a emulação da realidade. Até porque isso é um problema. Não a ficção, mas o que você faz fora. Esse é o ponto. Esse é o agravante nesse sentido, né? Desculpa, não é, oh meu Deus, tá? Isso não é um mega problema. Porque isso pode ser um problema, mas ainda não é um mega problema. Por causa da globalização, por causa da internet. Isso pode dar um problema. É porque, então, antigamente, o livro... A pessoa, por exemplo, quando pegava um livro, o livro mexia com a cabeça da pessoa, mas isso era porque a pessoa, literal, não tinha estudo, não tinha nada. Era uma pessoa tão cheia de desesperança que aquilo entrava na cabeça dela e corrompia. Mas era porque ela não tinha base nenhuma. Hoje em dia, você tem muito acesso, você tem pouca conexão com a realidade, mas hoje em dia as pessoas estão muito mais capazes, muito mais sagazes, até porque a internet não é só podridão, tem muita coisa boa. Ou você vai me dizer que
gangue, ciclo, parafilias, doenças, vícios, só existem por culpa da internet. Muito pelo contrário, hoje em dia a gente está mais em contato com esse lado podre da humanidade porque ele está menor, mas ele está com mais contato. É aquele paradoxo da ignorância e da ilha. Quanto maior a ilha, mais contato com a ignorância. 9 ou 10 anos, e eu já tinha acesso à internet em casa, o que era relativamente precoce, pra minha idade na época. Já tava com 9 ou 10 anos, e eu já tinha acesso à internet em casa. Puta que o pariu. Ah, nossa, então, se ele tava com 9 e 10, ele nasceu em 2002, 2012. Puta, nossa, um menino, uma criança com internet. É criança mesmo, não essa distorção semântica que o pessoal faz pra ter noção. Ai, pega um adolescente de 14 anos e chama de criança, um pré-adolescente de 12 e chama de criança. Não, nossa, internet pra alguém com 10 anos, 11. Por quê? O que eu falei nesse vídeo? Nesse vídeo aqui mesmo, né? Eu falei nesse vídeo aqui, acho que eu falei nesse vídeo aqui também, porque a internet possibilitou exatamente essa mega conexão. E um pai não sabia, né? Porque você vai na TV Cultura. Na TV Cultura tem lá as coisas indicativas. Quando vai lançar um Bible Black da vida, vai estar num horário bem escuro para você, que criança, você nem vai aguentar ficar acordado até lá, vir lá uma sessão da tarde, que era o que tinha pela TV. E você estava lá na TV, e a sua mãe sabia os horários. Sabia tirar, desligar. Com a internet, o que a sua mãe só sabe, nem sabe mexer, nem sabe nem a própria existência. E isso realmente é muito problemático, esse tipo de coisa, que gera criança, como eu falei, de 10 anos, sendo viciada em creepypasta. Um Sonic XE, um MPL daquela coisa lá. O que não é um mega problema, sabe? Mas eu acho que é uma exposição desnecessária. Porque a gente tá cheio de gente, hoje em dia adulta, funcional, que passou por tudo isso e não desenvolveu mega. Até porque a plasticidade do cérebro lida muito bem com traumas. Você precisa de microtraumas, controlados ou não, para se criar o seu eu. Porque senão você faz um cérebro muito pouco volátil ou qualquer tipo de coisa adaptativa. Então não é um mega problema. Mas, pô, ainda é uma criança de 10, 11, 12 anos, pô. Não, acho que é muito desnecessário. Então, tipo, no mínimo, vamos brincar? Puberdade, pelo menos? Por que puberdade? Porque puberdade aí você tá com a bomba hormonal, mas é exatamente essa bomba hormonal que faz você ter um cérebro muito mais adaptativo para traumas, né? Claro que não dá para ser extremo, só pode ter acesso com a internet com 15 anos, 25 anos. Aí acho que é demais, até porque você precisa expandir seus horizontes. Porque se você diminui muito os seus horizontes, você limita o desenvolvimento do eu. E aonde o eu é mais desenvolvido, exatamente, então você precisa dessa diversidade para ter um eu mais maduro, psicologicamente falando. Então tem um lado positivo, a internet te possibilitou você ser mais plural. Você ir além, né? Vamos pensar numa família mega preconceituosa, blá 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 blá, com aquele pai que não deixa, quer controlar tudo que você vê a sua vida inteira, e a internet e até pode te dar essa liberdade. Mas ao mesmo tempo tem o lado positivo de que a internet não é um lugar tão seguro assim para esse tipo de pessoa. Então acho que eu já tô até vendo. Ele pode ter se viciado. Sabe o que ele pode ter ido? Ele pode ter ido pra anime de temporada, depois anime de romance, depois eti, depois harém, depois pornografia. Aí ele acabou se viciando nesse tipo de pornografia, e isso pode acabar muito com a mente de um jovem, principalmente porque o pai e a mãe não percebem o filho sendo destruído pela internet nesse sentido. Ou o filho indo numa espiral. Porque vamos lá, se o seu filho tá se corrompendo, indo na casa do amiguinho, você percebe. Opa, foi tarde, voltou tarde, se machucou lá fora. Quais são os sinais de que sua mente está quebrando por causa da internet, por causa de bullying, por exemplo? Não é nem tão incomum antigamente, quando tinha muito bullying online, a criança tá lá com o seu mental indo destruído, né? Isso pode realmente acabar afetando muito a pessoa. O que era relativamente precoce, pra minha idade na época. E por curiosidade eu descobri. Mesma coisa celular, eu não sou tipo, tira o celular da criança, não. Até porque hoje em dia o celular é um meio social. Você limita muito a pluralidade do desenvolvimento da criança, você limita a interação. É você querer podar, né? É você não quer que sua criança cresça, ela não vai crescer, então você vai lá, tira o sol. Mas o sol pode matar a planta, mas o sol ainda é necessário. Então não é tipo mega controle, mas também não é deixar livre, né? Um bom pai já resolveria 99,999. Uma boa mãe, 99,99. O problema é exatamente esse qualitativo bom, que não é tão fácil de se criar. Até porque ninguém nasce sabendo ser. Descobri que existia uma versão original dos animes que eu assistia. Versões não dubladas, sem censura, mas com legendas. E foi assim que eu conheci... Por exemplo, legenda, pô. Quanta gente não desenvolveu muito bem a leitura por causa de legendas de anime. Quanta gente não pesquisou coisa, pesquisou cultura, teve muito autodesenvolvimento com alto teor artístico. Fórum, porra, se você ia no 4chan, é no 4chan? Acho que é no 4chan, mano. O que tinha de discussão cabeça, gente, criança de
adolescente e criança de 12, 14, 16 anos, pô, o meu primeiro debate online eu tava debatendo morfologia dos dinossauros, pô. Pegando artigo científico e lendo. Tava traduzindo artigos de outros idiomas, só pra zoeira, debate online. Então tem muita coisa positiva. E tem também, né? Toda ação tem uma reação. E o primeiro anime que eu acompanhei semanalmente, Sword Art Online. E esse foi o ponto de inflexão. O primeiro anime que eu vi legendado em japonês. Ah, só é normal, né? Pior que é. O meu foi o quê? O meu foi muito pior, viu? O meu foi muito pior. O meu foi Infinite Stratos. Nossa, eu comecei pelos harém. Ai, que desgraça. Né? Como eu já falei aqui várias vezes da minha interpretação errada do que achava que era harém. Que basicamente achava que era um BBB de waifu. Eu achava muito legal. Porque eu sempre gostei muito de anime de romance, só que o arquétipo de menininha de romance, de anime, o padrão, né? O padrão japonês, eu não gosto do padrão japonês, não gosto, né? Digamos assim. Aí, pelo menos, quando eu ia por um harém, tinha vários arquétipos de personagens para eu poder me identificar e torcer. Tanto que eu nunca tive isso de ficar bravo quando o protagonista escolhia alguma. Até porque 99% do pessoal nem escolhe, né? Harém é mais um arquétipo de comédia do que um arquétipo de gênero per se, né? No Japão não tem esse negócio de gênero, né? Eles são meio despretensiosos, é mais demografia. É óbvio que eu não sabia o quanto essa obra ia impactar minha forma de consumir cultura. Sword Art Online tinha um... Sal? Caralho, sério? Porra! O problema é que Sal não é muito ruim não, tá? A primeira temporada é legal. A construção, a mítica, é boa, é legalzinha, tipo... Não é um Magnus Opus, não é aquele nota 8, mas é aquele nota 7. A obra depois vai pra um Power Fantasy, brincadeira, idiota, imbecil. Vai, mas ainda assim tem lá umas suas características interessantezinhas, nem que por uma questão, sei lá, você tá lendo, acho que isso deve ser qualidade suficiente. Um visual bonito, tinha um drama legal na época, um personagem forte, como aqueles que eu já conhecia, uma ideia legal de universo, e uma coisa que eu só ia entender anos depois, os primeiros elementos de Harem. O protagonista era um cara meio calado que, de alguma forma, conquistava a atenção e o amor de várias garotas em um mundo virtual, e pra mim aquilo não era nem... De alguma forma, realmente, Harem, eles têm isso mesmo de simplificação, até porque é pra você sentir a empatia, né, pelas personagens, tanto que muito harém nem é um harém na parte... Não, é só uma questão de quase um BBB de waifu mesmo. É Tentimui da vida, Love Hina da vida, essas coisas, e ficam nessa coisinha de interação. Porque o harém, ele é o suco de muitos animes, que é o quê? O que é o harém? Interação de personagens. Faz personagens interessantes, com camadas, nem que essas camadas sejam camadas, igual cebola, né? Cebola tem muitas camadas, de parâmetros comuns, de arquétipos, né? As chamadas de camadas estruturais de arquétipo. Ou seja, as menininhas lá são arquétipos de personagens, são arquétipos de persona, mas elas têm muita profundidade dentro da sua simplicidade. Então isso faz o quê? As interações serem divertidas, né? Aí o que o pessoal faz? Tem obras focadas nisso e tem obras que usam isso. Por aí vai. Um pouco esquisito. Eu podia me inspirar nisso. Um cara num mundo de videogame que era mais forte que todo mundo, meu Deus, que escapismo perfeito. E dali pra frente... Não. Qual o problema do escapismo? Você não saber lidar com o escapismo não é problema não, tá? É aquilo. As obras não têm tanta responsabilidade se você não é uma pessoa maturada. Até porque as obras são feitas, tem demografia, tem um monte de coisinha. A obra não arrombou a sua porta e foi lá, né? Por quê? Porque por causa das obras hoje em dia estarem ficando mainstream e um padrãozinho um pouquinho mais elevado do que era antigamente, né? Eu não gosto, por exemplo, de Kaiju Age, mas ele tem uns negocinhos lá muito interessantes. Ele tem um escapismo, mas ele tem esse escapismo ao mesmo tempo que ele quebra esse escapismo. O Kafka, ele resolve tudo lá por causa do Kaiju lá, mas ele ainda assim é visto como alguém, e tem as dificuldades dele. Né? Eu não gosto de Kaiju Age, mas ele tem o seu mérito. Então hoje em dia o pessoal tá muito nisso de penalizar obras para escapismo, obras mais simples, porque as obras têm que ser transcendentais, né? Qual o problema? O problema tá talvez em você que não consegue lidar com isso, até porque tem um monte de gente que consegue lidar com isso muito bem, né? É aquele tipo de coisa que, beleza, a arte vai além de ser entretenimento, a arte é experiência, mas tem gente que vai tratar como produto, como entretenimento e tá tudo bem, não precisa toda a arte te levar. Foi só ladeira abaixo. Shingeki no Kyojin veio logo depois, ali em 2003. É bom pra caramba, pô. Mas peraí, tu viu escapismo em Shingeki no Kyojin? Porra, eu não queria estar nesse mundo de Shingeki no Kyojin não, pô. Oxi. Era uma obra brutal, com uma narrativa madura, sangue, política, filosofia. Eu tava convencido de que animes não eram desenhos pra criança, eles eram completos. Ai, que frase maldita. Desculpa, flecha de batalha. E isso me validava, era como se consumir anime me fizesse mais profundo que as outras crianças da minha idade. E aí... Verdade, essa síndrome de protagonista pega muito, né? O problema é que eu
entende esse viés, né? Esse arquétipo, né? Esse arquétipo, até porque isso acontece muito, é padrão, né? Você tá lá com 12 anos querendo ser adulto, aquela, eu não tô mais querendo ser adulto, isso é normal, isso existe em tudo. O que eu não entendo é, isso é um padrão. Isso é um comportamento padrão de crianças, porque o mundo está se expandindo e ela está maravilhada com esse mundo gigante, só que ela ainda não teve a noção de que o que está se expandindo ainda é muito pequeno, então ela acha que está vendo o todo, mas ele não é o todo, é só o horizonte, e o horizonte é infinito, mas ele não tem noção do tamanho desse infinito. Por que isso, por que isso está sendo problematizado? Beleza, jovem faz jovenzice, adolescente faz adolescentizice, adolescente tem aquele negócio de achar que tem entender o mundo inteiro é a coisa mais comum do mundo, é a época que a gente mais erra, mais faz cagada, mas, pô, todo mundo passou por isso. Às vezes você pega uma marquinha de batalha, de guerra, mas é tudo bem. Por que problematizar esse tipo de conduta? Ah, tem que problematizar porque não. Se eu acabei de falar que é natural e é intrínseco do próprio desenvolvimento humano, você problematizar o próprio desenvolvimento humano vai criar mais aspectos negativos do que aspectos positivos. Porque isso nasce da falta de complexidade. E você vai atochar complexidade como? Num adolescente, que às vezes o conceito dele já é anti-intelectual, às vezes. Pô, isso aí talvez você poderia dizer que isso é amplificado, porque o nosso sistema educacional não funciona em nenhum grau. Nem no grau mais negativo, nem no grau mais positivo. Inversa, né? Nem no grau positivo, nem no grau negativo. Fato. Mas mesmo assim. É claro, eu comecei a consumir uns sub-animes, se é que a gente pode chamar assim. Alguns É um packzinho da maldade, né? Packzinho do adolescente. Pô, e pior de tudo, vamos lá. minha idade. E aí, é claro, Primeiro, eu comecei a consumir uns sub-animes. cara, eu achava o Tio Loverio engraçado. Até hoje eu acho, eu ainda gosto lá de um Arco 2. Mas é ruim, né? É ruim, é produto. E não tem muito o que fazer, né? Mas peraí. Shingeki no Kyojin lançou em que ano? Peraí. Shingeki no Kyojin. 2013, então ele devia ter o quê? Cara, ele devia ter menos de 13 anos. Ele devia ter 11 anos. Então 12. Assistindo To Love. Ai, carai. Classificação indicativa To Love. Caralho, é de 16, velho. E 14, ó. Porque tem umas temporadas que são mais ou menos pesadas. Cara, ele com 12, velho. É complicado, viu? Se é que a gente pode chamar assim. Alguns Kizis é pior ainda e o DXD. Cara, DXD, o anime é ruim, mas o mangá é legalzinho, né? Quando você sai desse purismo de que não, esse viés não pode existir, né? Per se, tipo, pode ser só estético. Não precisa, você não precisa, para abordar esse assunto mais delicado, precisa ter um assunto profundo por trás. Não é estético, pô. Todo mundo sente. Não é porque você quer tratar isso em 4 paredes que isso é algo de um tabu, sabe? Às vezes, só a quebra de tabu per se já é mais que suficiente para garantir a ação, né? Como que eu falei a última vez? O para quê o para quê, um porquê. Ter um porquê é bom, mas não é regra do para quê. uns títulos mais descompromissados, com fanservice e muita sexualização. E sendo um pré-adolescente hétero, ali entrando na puberdade. Se fosse gay, podia? Ou você acha que não teria esse mesmo problema? Eu acho que diabo de Dog Widow foi esse, para? No sentido mais usual que usado na internet. E você sabe que exatamente por causa desse tipo de viés de punir, tipo, o cara fica com vergonha dele, tá, meu Deus, tá se descobrindo, não quer, ele acaba tendo um tipo de compulsão por causa de uma parafilia, porque o cara literal é tão privado desse tipo de sentimento que quando ele sente a não sabe lidar e se vicia. Que dog esquisito, velho. Sem supervisão parental, esses elementos eram o que me chamava a atenção. O primeiro que me marcou nesse sentido foi... Tão ruim não, porque o pessoal falou que esse vídeo tava tão ruim, velho. Ele tá indo bem, pô. Eu acho que ele vai problematizar, tipo, pô, eu consumi animes que eu não podia consumir na idade que eu não podia consumir, pô. E o erro tá nisso. Eu devia ter tido um pouquinho mais de consciência, né? E um dos culpados disso é a internet, né? A falta de supervisão parental é um agravante, mas a internet é um agravante maior, porque é uma tecnologia, tipo, pô, seu pai nem sabia usar. Ou você não assistia escondido. Por aí vai, podia acontecer também. Foi High School of the Dead. É um anime de zumbi. Eu sempre fui fascinado por história de Cara, como é que você fala que você gosta desse tipo de coisa, mano? Como é que você fala de High School of the Dead? Como? Você fala que eu gosto. Mano, eu já fui do, meu Deus, ridículo. Eu falo, cara, é ridículo. Mano, aí a cena do amortecedor, eu falo, mas me diz, aquela cena, era pra você sentir o quê? Me diz. A construção, eu quero que você pegue aquela cena, imagine ela, se você assistiu, pega aquela cena. O que você sente ao você ver essa cena? O que você sente? Ah, e se você for um homem adulto, tal, o que você sente? Bota a mão na consciência, né? Pra ver o que acontece, se sobe a consciência, se você me entende. Bota a mão na consciência, pensa, imagina a cena. Lê, não, mas eu não tô vendo, exato, não é piada, é humor, é pra ser escrachado. Olha o sentido de exagero, o sentido mais kabuki da vida, é pra ser bizarro. É uma paródia. Você tá pegando uma paródia e querendo
ir por um viés naturalista. Olha que bizarro. Então por que você não pode pegar uma paródia e consumir como paródia? A The Dead, ele acho que é mais 18. Porra, peraí, é verdade, velho. High School, não, of the Dead. Isso, High School of the Dead, anime, lançamento 2024? Oxi, nada a ver, pô. 2024 o quê? 13 de novembro no Japão, que era o ano, pô. Não, 2010. Of the Dead, anime, classificação indicativa. Tenho certeza que é mais 18. Call of the Night. Não, Call of the Night, pô. Call of the Night é mais 14, então é impossível Call of the Dead não ser mais 18. Ai, não sei escrever em inglês, gringos malditos. Merda, peraí. High School of the Dead, vamos copiar, né? Ctrl C, existe para isso. Classificação indicativa. Mais 18. Cara, então ele tava realmente dando-se moralidade, né? Zumbi é lógico, eu cresci na época da alta dos zumbis, dos anos 2000, então era uma escolha natural. Mas eu não Cara, fazia... se ele tivesse pelo menos 14 anos, acho que o problema dele vai ser, tipo, ele tá assistindo esse tipo de coisa com 10. Mano, você pode... Tá anime, mas sinceramente, se você fosse pra filme, qualquer coisa, pô, porque esse tipo de coisa é banalizado em todo tipo de obra. Deve tá cheio de obra assim. E são as obras com um apelo comum, né? Você não vai pegar uma obra, tipo um Sonic Bisquedol. Você pega a Sonic Bisquedol, que também acho que é mais 16, não sei. Mas pega, a qualidade textual do Sonic Bisquedol é muito melhor, mesmo sendo apelativo também. E esse tipo de obra tá mais apelo pelo apelo. É a graça, é o humor, é o bizarro pelo bizarro. É a junção de duas coisas que são dissonantes, porque pode juntar. É o terror com o não terror, né? Se podemos dizer assim. Ideia do que era E.T. e muito menos que isso era um gênero inteiro. Eu assisti achando que era sobre zumbis, mas era também sobre peitos e bundas pulando a cada 15 segundos. E.T. é um termo usado para descrever obras que contêm uma forte conotação sexual, mas que não chegam a mostrar atos explícitos. Alguma coisa. O pessoal não pega que o E.T. é o H. H, né? Pervertido, entendeu? Qual é o ponto do porquê isso existe? Pô, eu acho foda quando o pessoal vai moralizar, é porque, cara, o que é e para quem é, tá na palavra, velho. Entre o erótico e o cômico. Ele não chega a ser um hentai, que é pornografia animada. O E.T. se disfarça atrás de uma comédia. Ele se esconde... Disfarça? Você acha que ele tá escondido? Tá, vai lá. Off the Dead. Desculpa aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele não se disfarça, não. Ou você vai pra uma argumentação de qualidade. Tipo, ninguém gosta, mas... Ele tá lá, mas ninguém gosta. Bullshit puro, pô. Bullshit puro. Talvez quando você amadurecer, você perceba os verdadeiros apelos. Aqui, ó. Ação, horror, suspense, E.T., gore e sobrevivência. Não dê uma de se disfarça, não. Tá tudo aqui. Classificação indicativa e tá tudo. Pô, pelo amor de Deus. Dê a César o que é de César, né? Atrás de situações constrangedoras, geralmente em contextos banais. É aquela calcinha que aparece quando o vento levanta a saia da menina, ou quando o protagonista espia o banheiro feminino e o famoso sangramento nasal ocorre. Eu descobri o E.T. sem saber o que ele é. Pô, hoje em dia não tem mais tanto disso, né? É um tropo que morreu muito. Hoje em dia é mais soft, né? Pô, é verdade, né? Hoje em dia tá muito mais soft. Fica muito mais naquela coisa imbecil de secar genérico, né? Pô, como é que pode? Algo ruim que é o E.T. exagerado, o E.T. em obras medíocres, hoje em dia tá pior. E hoje em dia tem menos, né? Hoje em dia tem menos. Você pega sei lá, você cai no smartphone. Desculpa, pô, eu prefiro um High School of the Dead do que você cai no smartphone, pô. Eu acho muito, muito pior. Muito pior. Porque não tem nenhum viés de qualidade lá. Nenhum. Of the Dead pelo menos tem uma animação, o exagero, o apelo pelo apelo se torna algo, pelo não algo se torna algo. O você cai no smartphone, o que tem lá? Nada. Quando eu assisti High School of the Dead eu tinha uns 10, talvez 11 anos, e de alguma forma... Puta merda, mano. Ele pegou uma obra mais 18 assistindo como criança, velho. Aquilo me pegou, cara. Era novidade, era proibido, mas ao mesmo tempo era aceitável, porque não era pornô. O E.T. Cara, se fosse aceitável, não tava mais 18 na porra de classificação indicativa, né? Será que ele tá, tipo, argumentando, não que ele acha, mas ou que ele achou que mas como ele tava argumentando na cabeça da criança dele? Mas é isso, não é isso que eu tô falando. Ele tava vindo com a argumentação meio ruizinha pra no final ele dar a argumentação boa. Oferece essa justificativa moral pra sexualização, porque você pode assistir, E.T. Você tá vendo uma história... Justificativa moral? Como assim, pô? Você que tá errado, não é a obra. A obra, pelo menos no mínimo de viés social, ela tá fazendo tudo que deveria fazer. Ou vai me dizer que você, por exemplo, tava num site oficial, onde tava na Crunchyroll, onde você colocou a sua idade, onde tinha controle parental e você tava pagando, ou você não tava assistindo tudo pirata. Você tá vendo anime, tá dentro da cultura, e com isso você normaliza o consumo... Da cultura? Oxe, que porra de lógica, peraí. Mas ao mesmo tempo era aceitável, porque não era pornô. O E.T. oferece essa justificativa moral pra sexualização, porque você pode assistir, E.T. Você tá vendo uma... Sensualidade, sexualidade tá na arte, ó. Ó, tão ouvindo aí? Miliano.
Pô, o que mais tem são artes que são apelo pelo apelo apenas pra quebrar o tabu social. Um monte. Emancipação, né? Emancipação queer, feminina. E depois isso pode acabar se virando um produto ou um subgênero, mas tem a própria apelo pela própria lógica. Ou tu vai para aquela argumentação de que isso gera objetificação. Aí eu te pergunto como, perante e para quê? E como isso seria significativamente pelo mundo, dada a estrutura macro-social de milhões de pessoas. Ah, não, mas olha a prova do mundo machista aí. Não, mas o mundo era machista antes disso. Então você dá um salto de que algo que existia antes do que existe, existir por ser, mostra que, na verdade, não. Ou você vai me dizer que o machismo aumentou por causa disso? Como é que você vai fazer isso? Me diz. E por aí vai, pô. A história, você tá vendo anime, tá dentro da cultura. E com isso você normaliza o consumo de conteúdo erótico embutido na narrativa. E durante anos... Embutido na narrativa? Peraí, cara, você tá realmente achando que é escondido? É um apelo. Ou me diz, por que poderes? Por que roupas? Por que estética gótica? Eu gosto de dar esse exemplo. Ah, pode estar lá intrinsecamente na coisa, mas pode estar lá porque o autor quer. O Tarantino colocando os fetiches de pé dele nas obras. What's the problem? Porque você sabe que a arte também é comunicação. Do que eu gosto para o que você gosta. Então é um amante de mulheres fazendo obra para amantes de mulheres. Aí é um amante de animação fazendo uma obra para amantes de animação. Então não tem esse viés naturalista na arte apenas. Então os caras, por exemplo, o Of the Dead, ele é uma homenagem basicamente a filmes B. Ele tem uma estética de filme B que nem é japonesa, é americana. Por quê? Porque está bombando aonde? Olha que interessante. Muitos dos animes que eu assistia tinham algum nível de eti. E o pior é que não era nem por uma escolha consciente, porque o eti é simplesmente onipresente. E eu não falo... Onipresente não, inventa não. É estruturalmente diferente um Of the Dead, um High School of the Dead, com, sei lá, a Bulma, o Master Kami. São estruturalmente diferentes. A forma que isso é abordado são os agravantes, né? Uma coisa é ter elementos, uma coisa a obra é ser. Uma coisa é uma obra ser terror. Uma obra tem um elemento de terror. Isso muda a forma de absorção, muda até mesmo a própria classificação indicativa. Por quê? Muda o viés de foco. Porque quando uma obra tem esse elemento, você pode sair desse elemento e focar em outro elemento. Porque a obra não é sobre esse elemento está na obra. Outra coisa é literalmente a obra ser esse elemento, porque você não vai ter como fugir desse elemento. E exatamente por muitas vezes o gore. Pô, Of the Dead era gore. Então por que você tá problematizando o eti, mas não tá problematizando o gore? O gore pode, né? Não, porque gore é balançado. Gore, a pessoa entende que é estético. Olha que interessante, não é? Até porque a física e a sensualidade da obra é muito realista, não é? Não, para sangue pode. Agora não. A criança sabe, né? Ela sabe diferenciar eticamente, moralmente as estruturas marginalizantes sociais, né? Cara, tá muito moralista, pô. E o pior de tudo, vocês podem pegar os meus vídeos antigos. O meu problema com esse tipo de coisa. Mas o meu problema com esse tipo de coisa é porque eu não quero ir pro freira, nível freira lá. Porque a gente tem uma prova. Proibir não funciona. O ser liberal não funciona também. Por isso que existe classificação indicativa. Para isso que existe. E você não seguir ela é culpa sua, da sua família. É culpa do seu meio, não da obra. Por quê? Porque o que a obra tinha que fazer socialmente, juridicamente, eticamente, foi feito. Aí você tá pegando a obra por site pirata, por indicação de uns doidos aleatórios na internet, porque você tá assistindo escondido dos seus pais, e a culpa é da obra, da cultura. Porque adivinha, você tá focando em anime. Isso existe em todas as culturas. Aqui no Brasil, sexualização é extrema. Nos Estados Unidos também. Só de anime rotulado como eti. Muitos shounens, que em geral são animes de ação voltados para homens, eles incorporam esses mesmos elementos de hipersexualização feminina como alívio cômico ou fanservice. Sim, daí, tipo, você tem que, sabe, né? Você citar na obra, você só tá falando pra quem concorda. Você tem que argumentar, para um pouquinho além. Beleza, tem sensualidade na obra. Vamos lá, um Dragon Ball da vida. Tem. E, adivinha, as pessoas têm libido. Ah, mas é pra adolescente, sim, adolescente tem libido também. Ah, mas tem o Mestre Kami, tem o... Cara, vamos lá, vamos. Olha como é a aparência do Mestre Kami. Olha como é a aparência dele. Qual é o tropo que ele tá subvertendo. Ah, o Pafu, é estranho. Beleza. Onde essa atitude no Kami. O Kami, ele é casado? Não, né? Ele tem um ar de mulheres gostando dele? Ou literal, uma das piadas mais... Mestre Kami, 18, GIF. Já deve ter aqui. Cadê? Aqui, ó. Vamos lá. Tem essa cena aqui do Mestre Kami sentado, incomodando a 18. Vamos ver se mostra. Ah, vocês não estão vendo, né? Tô sendo burro. Mas é aquela cena onde a 18 pega o Kami e quebra ele na porrada. Olha que interessante. Vamos pegar um que é mais caricatural, que ele mostra, pegando esse arquétipo mesmo. Rama... Meio, porque eu não gosto do personagem, por eu não gostar do personagem, eu adoro ver ele apanhando.
Messi. Eu preciso dizer que esse cara, ele é feito pra ser detestável. Olha o designer dele, o quanto ele apeia. Ele tá na estrutura do personagem, ele ser asqueroso. Colocaram o velho asqueroso. Então você dizer que isso aqui é problemático é a mesma coisa que eu dizer que isso é bom, porque isso coloca que velho também pode ser tarado e conscientiza as pessoas pra não deixar o filho com velho só porque o velho ele vai ser bonzinho. Não, que pode existir velho tarado. É simplesmente um salto ontológico, hermenêutico, com base em porra nenhuma. Porque você tá debatendo o que você sentiu, não o que a obra tá dizendo. Porque se seu validador é apenas seu sentimento, você pode estar errado. E sentir coisas que a obra não tá dizendo. E adivinha, Ramamei é escrito pra mulher. E tem um romance super fofinho. E sim, Ah, eu não gosto do personagem. Então, exato, ele é feito pra você não gostar. Então adore quando ele apanha, adore quando o quanto ele é patético. E tudo na estrutura da obra faz ele ser patético. aqueles mesmos animes que eu via quando era criança já tinham ecchi. E esse tipo de conteúdo tem um papel muito claro na formação da sexualidade. Mesmos animes que eu via quando era criança A Bulma tem 16 anos. E daí? Ah, mas é uma menor de idade. Primeiro, isso é feito pra quem tem 16 anos. Ok? É shounen. Você acabou de falar. E adivinha? Quem tem 16 anos tem libido. Ou você acha que é freira? E cadê a sexualidade? Mano, olha a estrutura da cena como ela é feita pra piada. Cara, não tem nenhum ângulo esquisito. É tipo, você poderia falar que isso é pelo choque. É pelo viés do diferente. É. E sabe o que é mais engraçado nessa época aqui? Isso aqui é a culpa. Se essa cena fosse feita pra... Hoje em dia, a Bulma teria 18, não 16. Lê por quê? Idade mínima de casamento no Japão. Eu quero que você pegue a Bulma, nessa época. Quais são os signos de menor de idade que ela tem? Ela tem roupa de escola? Não. Ela tem uma indústria independente, trabalho, um desejo muito jovial de uma jovem de 18 anos, como saiu da escola, ele tá procurando, ela já zerou tudo na vida. Qual é o arquétipo da Bulma? Você sabia disso? Ou você só tá problematizando a cena pela cena, né? Porque se eu não me engano, o Japão ele demorou muito pra dar a idade mínima de casamento, mano. Acho que você podia casar com uma menina com 14 anos, né? Menina com 14 anos podia casar. Loucura. Eu sei. já tinham Entendeu? ecchi. E esse tipo de conteúdo tem um papel muito claro na formação da sexualidade de quem consome isso, especialmente Como é que é? ecchi. E esse tipo de conteúdo tem um papel muito claro na formação da sexualidade. Não tem. Não tem. Sabe por quê? Porque é ficção. E um dos aspectos da ficção é os seus aspectos antropológicos e criações de signo não serem claros. Porque se fossem claros, não é literal pra nenhuma hora fracassar no seu próprio subnicho. Porque se um aspecto tão ontológico quanto a sensualidade, o libido, fosse algo um para um, literal, todos os outros aspectos de arte não eram nunca para falhar. Exatamente porque não é uma ciência. É algo subjetivo. Você pode dizer que ele pode... que não era pra uma criança estar assistindo. Adivinha. É exatamente para idade. 16 anos, não é uma criança. Uma criança. Qual o ponto? De quem consome isso, especialmente quando são adolescentes, muitas vezes inseguros, inexperientes, ou com pouco ou nenhum Pelo amor de Deus, não vem com essa argumentação de adolescente idiota, burro, imbecil. Vem não. Vem não. Vem não. Tem muito adolescente foda. O adolescente imbecilizado é muito mais culpa do seu meio do que culpado é ele, tá bom? Você não é um animal. Não se joga tão pra baixo pra colocar a culpa nos outros. Então você também tem um pouquinho, porque tu também era foda com essa idade. contato com o sexo oposto, que era o meu caso. O ecchi me deu uma ilusão de sexualidade segura, onde esse desejo era sempre correspondido. O ecchi me deu uma ilusão de sexualidade segura. Ele tá usando palavras pro caralho, né? O que isso tem a ver? Pô, ele usou aqui a palavra sem sentido nenhum. Como assim sexualidade segura? Peraí. Será que ele tá, ele vai pra aquela argumentação de que ele começou a achar isso normal? Amigão, se tu olhou pra obra, olhou esse cara, e por causa desse cara aqui, você achou que as ações dele eram normais, dado a tudo que tem na obra pra falar que ele não é normal, que esse cara é nojento, que esse pedo aqui é nojento, eu duvido que você possa culpar a obra. Culpe a você. Tem algo de errado com você. Tem algo de errado na sua criação. Porque milhares e milhares de gente assistiram a obra e não sentiram isso. Acho que você tá querendo colocar a culpa em algo que não existe. Na ficção. Que ela pode te influenciar, principalmente no adolescente de 12 anos assistindo uma obra de 14, 16. Mas lembre-se, a ficção é muito menor do que a realidade. Onde esse desejo era sempre correspondido, onde as mulheres eram caricaturas. Não. Entendi. Puta que lá merda. Você não sabe que era um arquétipo, né? Você não sabe que era uma mentira, né? Não, amigão, não bastou você ver que era um desenho, pra você saber que aquilo não era real? Sabe, você consegue entender um personagem quando ele tá voando, que aquilo não é... Você não é capaz de voar. Por que os outros arquétipos você não é capaz? Por que você é tão burro? Desculpe, aqui é Dono Gunham. Eu acho que é você não lembra de quando você era adolescente
O que sobrou é apenas a sua memória, o seu eu adulto julgando o seu eu adolescente como um ente separado, não como um ente único. Cara, você tem aí uma... Desculpa, você é babacaço, mas você tem aí algum laudo psicológico? Ou o que você está falando aqui é algo que você pegou em alguma terapia, tal, de alguma imersão, de alguma psicanálise, de alguma psicologia, de alguma psicóloga, dando esse arquétipo, né? Eu sei que, Freud explica, mas também, né, tem viés e viés, não vão dessa lado não, né? Qual o ponto? Aventuras eróticas acessíveis, onde o protagonista não precisava fazer nada para ser desejado. Ele só precisa estar ali e existir. Acessíveis, onde o protagonista não precisava fazer nada para ser desejado. Ele só precisa estar ali e existir. Dá exemplo. Porque você não falou que não é tão bem feito. Você falou que não precisa fazer nada. Sendo que, literal, todos fizeram o mínimo. Agora, esse mínimo ser bom, tipo, lá, sal, podemos dizer lá, beleza, pode ser no mínimo, mas ele fez lá. Ele tem um arquétipo. Pô, você tem lá o Tenchimuyo. Vamos dar um exemplozinho aqui de uma obrinha merda do Sora no Otoshimono. Essa obra aqui, vamos lá. Tem caricaturais mesmo essa obra aqui. Tem poucas coisas piores do que ela. Eu gosto de usar ela como... mano, olha como o anime trata. Só que o que ele quer conectar, o que ele quer falar, não tá mais do que barato. E por que eu uso o Toshimono? Porque assisti, eu li, eu detestei, eu vi valor e continuei detestando. Na obra, tem várias vezes que acontece de uma personagem ir se confessar pro protagonista. Ele age como um eti e a personagem desiste e fala, não vale a pena. Ele tem qualidades, mas não são qualidades boas o suficiente. Tanto que ele só começa realmente a se tornar irresistível quando quem assistiu o mangá, porque eu acho que no anime não foi, porque o anime é muito mais comedinha e as partes mais sérias do mangá não foi, quando ele literal agiu como uma pessoa que estava literalmente uma boa pessoa, ativamente. Ou seja, ele ser como ele é, vamos usar H, é visto e reforçado na obra como um defeito que está atrapalhando a vida amorosa dele. Porque se ele não tivesse isso, ele já estava namorando. E essa obra ela é ruim. E isso não é tipo interpretativo, é dito, tá escrito, ela é legendinha. E não é só uma vez, tipo, num episódio, não. É quase todas as vezes, literal. Temos um monólogo interno do protagonista de que ele não se vê como alguém bom, que ele age dessa forma para afastar as pessoas, porque ele não é bom o suficiente. Tanto que a obra acaba com ele se aceitando, com ele se colocando, só que não acaba com o final feliz. Acaba como começou, porque a partir de agora ele vai mudar um pouquinho. Claro que também para aquela coisinha de status comum que tem um monte de mangá merda desse tipinho aí, que não quer mudar porque ele quer fazer o soft reset bobo de conectar com o início, tá, a gente pode reclamar disso. Existir. Isso mexe com a forma como você enxerga as relações. Inconscientemente. Caralho, olha, afirmações do caralho pedem forma de fuder, porque tá mexendo com você porque você tá assistindo algo que você não pode assistir. Que não era pra você assistir. O que você sentiu era porque você era um cara de 12 anos assistindo algo que era feito pra 14, pra 16, pra 18. Então não é culpa da obra, é culpa sua. Você não pode querer jogar a obra. E você ainda tá indo com análise moralista, como se você tivesse 16, o resultado seria o mesmo. Adivinha? Não seria. Por quê? Porque já existe isso daqui. Ou você vai me dizer que todos os problemas sociais nesse âmbito é por culpa da ficção. GTA vai fazer as crianças ficarem coisadas. Por quê? Porque tem uma criança lá que jogou GTA matando desde que tinha 8 anos. Oh, meu Deus, que problemático. Tá vendo os caras que deram lá o tiroteio lá em Brumadinho? Que deram o tiroteio lá. No computador deles estava CS. E eles treinaram no CS para fazer o tiroteio. Tinha lá no inbox do CS que eles estavam lá falando, quando a gente estiver lá na escola, vão dar tiroteio, né? Né? Foi o CS, né? Pelo amor de Deus, não vai pra esse lado não, pô. Senão eu não vou conseguir terminar o vídeo, pô. Se você for para esse lado dessa análise, e eu for na descrição do seu vídeo, e você for um palpiteiro de merda, desculpa, e não tiver porra de um artigo, não tiver a porra de um link, se não tiver alguma estrutura moralizante de pesquisa aprofundada, sei lá, citar um filósofozinho com algo mais besta possível, tipo, as coisas te influenciam. Parabéns, e exatamente por tudo te influenciar, no final nada te influencia. Parabéns, leitor de sumário. Eu paro esse vídeo. Eu não aguentei do graveto, não vou aguentar outro. Vamos. Eu comecei a esperar que as mulheres fossem assim também. Meu Deus. Assisti algo para adulto. Assisti Black Lagoon e achei que o mundo era igual Black Lagoon. Triste, sem esperança, sem vida. E fiquei depressivo. Que fossem acessíveis, proativas, carentes, submissas. Que eu não precisasse fazer esforço pra... E a parte de todas as meninas descendo o cacete no protagonista, você não viu, né? E essa parte que tem quase todas as obras. O protagonista quase morrendo.
A Tenchi tem isso. Ele aprende igual um filho da puta com o imã de azar dele. Essa parte você abstrai, mas e as outras? E adivinha? Até mesmo nesses animes merda, as personagens não são essa sua simplificação. Porque quem tá fazendo essa simplificação é você. Atente o Love, as personagens têm a sua personalidade. Ainda são arquétipos? Sim, porque ficção tá cheio de arquétipo, porra. Ou você vai reclamar, sei lá, que. Desculpa, é porque o vídeo eu não fiz há muito tempo. Os ricos em Parasita tem arquétipo de rico e ninguém reclama. O pobre tem arquétipo de pobre e ninguém reclama. Por que reclama nisso? Simples, porque isso aqui é um signo que você não vê tanto valor. Que você não vê tanto valor, não é que não tem. Pra ser amado ou Lá vai eu defendendo demais. desejado. Eu queria uma garota ativas, carentes, submissas, que eu não precisasse fazer esforço pra ser amado ou desejado. Eu queria uma garota de anime, e qualquer mulher real que não se encaixasse nisso parecia fria e desinteressada. Entendi. Cara, é literal a ficção sendo usada pra substituir a realidade. Lê, e o que ele tá falando tá errado? Isso acontece, tá, gente? Só que sabe qual é o problema? Isso é um aspecto da própria ficção. Quando a ficção é mais interessante que o mundo, que ao invés da ficção te dar força, que a arte te dá força, a arte substitui as interações humanas. Existe um fenômeno psicológico, quando você devaneia demais e sai da realidade o tempo todo. Devaneio excessivo, chama o nome. É um viés psicológico, basicamente, que você fica criando cenários imaginários na sua cabeça o tempo todo, que você não consegue sair mais. Aonde o seu cérebro cria esse mundo ideal, o mundo das ideias, lá, a análise platônica mesmo. E você acaba matando a própria necessidade da própria ficção. O problema é que isso é um aspecto de qualquer ficção, porque ela, na verdade, é amplificada pela sua pouca conexão com o mundo. Então, o culpado não é a ficção, é o mundo. Um mundo triste, infeliz, e isso tem desde criança, quando tem algum trauma, seja físico ou não, adultos, adolescentes, tem tudo. Que é um mecanismo de escape do cérebro quando ele não consegue lidar com as frustrações do mundo real. Seja essa frustração ativamente ou aquela frustração de adequação. Então o que ele está querendo falar aqui é que a ficção começou, ao invés de dar força para se viver, substituir a vontade de viver. E isso realmente é muito pesado. Só que o culpado, de novo, não é a ficção. Porque isso iria acontecer com ele assistindo um ecchi ou um shounen. Tá cheio de cara, por exemplo, odeio o Subaru porque o Subaru não é foda. Porque que não consegue ver um personagem que ele não se encaixe. Tá cheio de gente assim. Tá cheio de otaquinho assim. E isso é um aspecto psicológico, social, não simbólico, infelizmente. O protagonista desse tipo de anime só vive, e o mundo se adapta à presença dele. Ele não tem responsabilidade nenhuma sobre nada. Cara, dá uns exemplos aí, pelo amor de Deus. Porque o problema tá exatamente nos seus exemplos. Tipo, nada. O mundo. Sabe por quê? Porque temos boas obras que fazem tudo isso que você tá falando. Tudo. Literis. E as obras que você citou tem um pouquinho disso. Sei lá, o viés do escolhido. Ele nasceu para esse destino. Você pode colocar isso. Só que mesmo, sei lá, um cara que eu não queria usar sal, mas o Kirito, ele é plasticamente forte, mas tem a atitude dele, tem as ações dele, tem a construção, o sofrimento, os erros, principalmente na primeira temporada, que tem uma qualidade muito boa. E se você. Mas na segunda, terceira e quarta, e foda-se, ele vira um arquétipo comum de Power Fantasy bobo. Sim, e daí? Tem um Power Fantasy. O problema do Power Fantasy é que ele é feito pra você se idealizar nesse mundo forte. E daí? É gostoso, é legal, é maneiro. Mas eu não sei lidar com isso. Aprenda a lidar. What a problem? E como muitos dos animes shounen populares também flertam com o ecchi, mesmo que de maneira mais branda, essa linguagem se torna parte do padrão. Porque, afinal, eles são os mais consumidos, ela se infiltra nas narrativas de ação, de comédia. Não, isso tem um pouquinho muito chato em produção, isso é fato. Porque aí, tipo, a obra não tem ecchi, tem aqueles ângulos meio esquisitos, isso existe. Mas hoje não. Já tem, na verdade, tem uns 8 anos que as obras mais vendidas não tem isso. Né? As obras mais vendidas não tem. Né? Então, e as obras mais vendidas e as obras mais exportadas. Por que, Lê? Porque é ocidental, porra. Ocidental e lá, pô. E isso também tem porque nos últimos 5 ou 6 anos teve uma inversão demográfica, né? Os shounens estão sendo mais consumidos por mulheres. E adivinha? E não é tipo que, então acabou a sexualidade. Não, a sexualidade se transformou de algo mais gráfico para algo mais de subtexto, né? Sei lá, acho que um exemplo mais caricatural que eu poderia dar é Dungeon Mesh e Frieren. Lá que tem lá uma sensualidadezinha, tem lá um fanservicezinho, nem que foi isso, que é super leve, e Dungeon Mesh não é tão leve, mas é muito contemplativo. E isso é muito legal, porque serve os dois, tanto homem quanto mulher.
Ou seja, é o eti mais trabalhado. Porque, adivinha, o eti ele não tá refém da sua excelência de execução, mas na sua própria existência da sua execução. Ou seja, um arquétipo e um gênero, ele existe, ele vai ser bem aplicado e mal aplicado, que é parte do todo. Você pode simplesmente problematizar aqueles que são mal feitos. Ou, porque, querendo ou não, o Tio virou uma resposta à censura japonesa. Pelo menos no mangá. Você pode gostar ou não gostar, mas isso que tá lá em aspecto social. Comédia, de romance, de qualquer coisa, na real. Em algum momento, sempre tem uma cena de banho, uma roupa transparente, um toque engraçadinho no peito de uma garota, um nariz sangrando. Aí você tá, porra, que caralho de. Pera aí, porra. Tá. Real. Em algum momento, sempre tem uma cena de banho, uma roupa transparente, um toque engraçadinho no peito de uma garota. Aí você tá. Pera aí. Aí os exemplos estão tipo. Tá indo de 0 a 100 muito rápido. Primeiro, sensualidade já falei. Não é pra ser freira. Tanto que tá aí o Sono Bisquedol. Pelo amor de Deus. É parte da arte, é parte da expressão humana, né? Tipo, Lê, mas e os signos? É animação. Porque tu acha, por exemplo, quando isso acontece, por exemplo, em filme, são atores, entendeu qual ponto? Qual é o agravante? São atores mais velhos. Porque o problema desse tipo de arte não é a arte, não é a expressão, não é a interpretação, não é a suspensão de descrença, é a produção. Já em animação, como não é realidade e é uma emancipação, tipo, uma obra que é mais ou menos isso, que fala um pouquinho sobre isso, é Relife, por exemplo. Que acho que até, cara, eu não ironicamente, Relife e Sono Bisquedol tratam sobre esses dois temas. E Nichikyu, ai que desgraça. Gente, esse anime realmente tá no meu top, mas eu sou ruim com de memória, tá? Pelo amor de Deus, esse aqui também trata um pouco sobre isso. Um nariz sangrando, ou o famoso episódio de praia. E aí, quando a vida real não replica esse padrão Peraí, você tá dando argumentos em forma geral ou na sua cabecinha de criança que não devia estar assistindo isso? Porque, desculpa, se a ficção te reformulou na sua realidade a esse ponto, já falei, o problema não tá na ficção. Porque nós temos muitas pessoas. Porque o seu agravante você assistiu isso sem estar na idade. Então você tem que pegar o arquétipo correto, que as pessoas que estão capacitadas nessa idade. Da hipersexualização ou da adultização precoce tá super em alta hoje em dia. Pelo amor de Deus. Mas o ponto não é esse. E eu já te falei, não é assim. E ela nunca replica, eu fiquei frustrado. Você sente que tem alguma coisa de errado com você, porque nos animes isso acontece o tempo todo. Cara, que exemplo de merda, mano. Eu vou dar um exemplo meu. Eu acho que vai ficar mais caricatural, porque ele tá sendo moralista. Então ele não tá querendo argumentar, porque ele tá falando aqui e você que já concorda, não vai precisar perguntar um porquê, um para quê, né? Vou dar um exemplo bem bobinho que você que tá aí assistindo vai entender algo, e isso é pessoal. Eu sempre gostei de. Nunca gostei de. O meu primeiro, né? Eu comecei com a obra de Arin, mas eu nunca gostei do Eti. Sério, Lê? Por incrível que pareça. Mas por quê? Gostava das personagens. Mas algo que eu sempre gostei, por causa de um dos animes favoritos da época, que eu esqueci o nome de novo, é esse aqui, ó. Não, Ryu. É esse aqui? Não, Ryu. Não. Ai, Ryuga. Aqui, Ryoka. Ryoka. Esse aqui, cara. Nesse aqui não. Cara, um BL assim, ó. Cliquei errado. Toma, BL. Nada contra, mas eu não gosto dessa fruta. Ryu. Nada contra, né? Eu gosto de X. Esse aqui, ó, né? Então eu tava aqui, gostei muito desse anime. Acho que foi um dos primeiros animes legendados que eu consegui assistir na época, né? Antigamente eu só queria assistir, lá em 2012, eu só assistia o que tinha legendado, né? E foi mais ou menos aqui que eu comecei realmente a gostar de anime. De anime por ser anime. Não, aqui eu já devia ter o quê? Uns 100, 200 animes nessa época aqui. E nessa época eu não tinha percebido. Mas um padrão que eu tinha muito era da escola japonesa. Da escola japonesa. Lá pra 2010? Não, acho que foi antes de 2010. Antes de 2010. Eu já tinha essa percepção antes de assistir esse anime aí. Porque e quando eu tava na minha escola era mais ou menos. Só que aí eu tinha aquela ideia, aquela visão do ensino médio japonês que eu achava tão bonito, clubes, a era de ouro e tal. E eu olhava isso e quando eu fui, eu assistia e eram obras boas. Mas quando eu, sei lá, do Gohan, lá na escola, lá, com o episódio de beisebol que eu adoro até hoje, aí eu fui pro meu ensino médio. E a minha escola não tinha luz, as cadeiras eram quebradas, o banheiro era destruído, parecia uma prisão. As portas eram de metal retorcido, o trinco era um filete de ferro, sei lá, de 1,5 cm, torto. Ou seja, as portas não fechavam, porque os alunos fechavam as portas e estouravam elas no chute. Acho que bebendo. Acho que a única coisa que eu não sofri foi droga, graças a Deus. Mas cerveja, aquele negocinho azul lá, o esquisinho azul, eu vi o pessoal tomando. Isso me frustrou muito com o meu ensino médio. E isso eu fiquei muito, muito triste, porque o que eu via na ficção era pelo menos, mesmo com problemas, bonito. E eu estava me sentindo muito preso.
Me diz, a culpa é dos animes? Que, se fizeram ter uma expectativa que algo seria bom e não foi. Que triste, né? E hoje eu vejo com... Cara, que bom, né? Que eu olhei aquela bizarrice e fiquei triste e não apático, normal. Porque ao invés de eu beber com os colegas, eu me afastei. Aquela minha solidão hoje eu vejo como belo. Consegui ainda ter amigos. Em vez de fazer bagunça enquanto todo mundo fazia, decidi ler. Ler um mangazinho, ler um livrinho. Isso acabou me conectando mesmo com os animes para conversar com as pessoas. Até anime com Eti. Não vou mentir que eu vi falando que meu amigo que assistiu Dragon Ball só pra ter o que conversar, e eu mesmo assisti alguns Eti só pra conversar sobre os Eti. Olha que interessante. Eu acho que, dado esse ponto aqui, já deu qual é a noção média. A ficção não tem só essa responsabilidade de fazer você se sentir confortável. Às vezes, o desconforto é mais bondoso do que você se sentir confortável. Porque a hermenêutica, porque a interpretação é pessoal. Mesmo que. Eu não quero entrar no subjetivismo completo da arte, né? Mas é simplesmente porque, querendo ou não, no final, o único validador dos seus sentimentos é você. E o que você sentiu com a obra é o que você sentiu com a obra. Seja o que a obra te fez passar ou sobre como você foi passando a interpretar a obra no futuro. Acho que, tirando esse aspecto moralista, está claro onde está realmente o problema. Porque mesmo que a ficção possa refletir a realidade, o que ela está refletindo não é a realidade. Não é a realidade. Eu falei muito sobre a diferença nesse vídeo aqui. Esse aqui, ó. Porque só desenha mulher. E porque o 2D ele é estruturalmente diferente do 3D, do realismo e do live action. E do porquê a gente absorve de maneira diferente e porque o seu pai não consegue gostar de anime, de animação, porque tem gente que não consegue ver sensualidade em animação, tem gente que não consegue nem sentir empatia, não consegue sentir empatia o desenho. Meu pai foi assistir Aranha Verso 1 e perguntou, nossa, que filme bom. Por que não fizeram live action? Imagina se fosse live action. Nossa, será que faltou dinheiro? Talvez um dia faça um live action. Olha que loucura. Por quê? Exatamente por causa de como você interpreta o mundo, né? Recomendo você perguntar como é a formação do eu. Ou da percepção do eu, melhor. Percepção do eu acho que é mais direto, filosoficamente. E na sua vida não. O Eti me deu uma sexualidade plástica, baseada A em sexualidade tá sendo usada lá, caralho, no vídeo. Puta que pariu. idealizações, em roteiros e corpos impossíveis. Não foi ele que te deu, não, tá? Foi você que não era apto pra receber esse tipo. Porque, pelo menos o exemplo que você deu, porque você não tá pegando algo muito, sei lá, mano. Caraca, o pior que. Eu tô lembrando aqui dos piores Eti. Eu fico pensando, tipo, do que, sei lá, tem de tipo um Monster High. Não, Remonster, acho que é Remonster o anime. Que esse aí é puta que pariu. Eu não passei o terceiro episódio, que negócio nojento. Cara, e o pior, esse tipo específico aqui, tipo, que ele vai objetivamente mais te causar esse tipo de coisa, porque não tem nenhum tipo de. Não tem nada além, né? Tipo, uma coisa é uma obra tem uma parte ruim, você foca nessa parte ruim, mas tem uma cacetada de outras obras boas, aspectos bons na obra. Então, obras que só tem esse aspecto ruim, só tem isso. Tipo, até no To Love You tem um negocinho lá, tem o desenvolvimento do protagonista, o desenvolvimento dele, a reação dele. Pô, você pega um To Love You, pô, o cara não é idealizado. Ao contrário, esse ponto fora do. Esse periférico faz a obra inteira rodar. Sabe aquele negócio, que protagonista bundão, se fosse eu já ouvi isso. Não, é exatamente por ele não fazer que ele é o protagonista. É por isso que as meninas gostam dele. Para vai. E o mais perigoso, ele me deu uma desculpa pra continuar consumindo esse tipo de conteúdo sem. O mais perigoso, ele te deu uma desculpa? Não, essa foi a desculpa que você criou, que você interpretou. Adivinha? Desculpa. Ai, eu vou ser muito babaca. Alguém problemático, alguém que está em um problema, vai buscar justificativas para esse problema. Por isso que você tem que ir no psicólogo. Por isso que você não tem a capacidade, muitas vezes, de ser aquele que vai decupar todas as suas próprias qualidades. Entendeu com o pontinho? Sem culpa, porque, na minha cabeça. Adivinha? Porque você tá pegando algo que nem na cultura do Japão, porque a cultura do Japão é cheia de problemas, mas não vou falar sobre isso daqui, até porque eu tenho um monte de vídeo falando sobre isso. Tem esse daqui, tem esse aqui, tem esse aqui que é horrível, tem esse daqui também, ó. Tem esse daqui que é bom sobre esse ponto aqui, porque pode parecer que eu sou super defendedor, mas defesa, mas eu sou um cara da arte, mas eu não vou passar pano pra obra medíocre. Aqui também tem. A adultização é bom também, ó, sobre que o adulto perfeito não existe, por aí vai, tá? Mas aí não, você tá querendo tirar a culpa de si, né? Porque, sei lá, se isso for o processo da sua cura, pode fazer, mas tome cuidado.
sei lá, se você falou com a sua psicóloga, se você está tendo algum contato com algum profissional, beleza. Mas se você está fazendo, sei lá, fazendo esse vídeo como um desabafo, ou querendo proteger as pessoas, aqui já está sendo problemático. Porque você está fazendo uma hipermoralização, tá? Uma hipermoralização. Aí você vai pegar uma cara de 16 anos, e assiste um etizinho, que gosta de certas coisinhas do eti, e aí ele vai ver esse tipo de problemática, então ao invés dele desenvolver esse senso crítico, ele vai colocar a carga de moral pesada, pode pesquisar o que é a carga de moral pesada, ele vai se sentir mal, vai se sentir sujo, e em vez dele desenvolver a sua alma, ele vai fechar a sua alma para qualquer tipo de desenvolvimento diferente, e em vez de lapidar o seu senso crítico, ele vai estar necessariamente se podando. E adivinha? Você está problematizando uma ação, eu estou problematizando a sua. E olha que a minha tem muito mais moral. Não era pornografia. E peraí, antes de você me chamar de fracassado, eu só quero lembrar que eu tinha uns 14 ou 13 anos, nessa época que eu tô falando dessas expectativas. O eti me fez acreditar que essas Que não é culpa, adivinha? Os exemplos que você deu não foi Dragon Ball. Os exemplos que você deu não foi Naruto. Os exemplos que você deu não foi de obras feitas para alguém de 13, de 14 anos. Não foi um Bleach. Não. Você foi para obras que não era para você. E recebeu arquétipos que não é para você. E muito provavelmente, porque não eram obras para você, você se viciou nesse tipo de obra. Porque adivinha? O problema disso é o vício. E você não tinha capacidade, pela sua idade e maturidade, para não se viciar. E isso te criou expectativas reais por causa do vício. Porque se... É tipo cerveja, sabe? Não vamos usar cerveja nem... Você está tentando fazer parecer que eti é crack, sendo que é açúcar, sabe? Não. Tipo, não é pra você tomar açúcar e se matar tomando açúcar. Açúcar não é mega saudável, mas não é pra você demonizar o açúcar e falar que é veneno. Não é pra você fazer a criança ter um sabor hiper palatável. Caraca, açúcar é bom mesmo, hein? Açúcar é uma puta de uma analogia, pô. Porque existe essa problematização de criança mesmo, de você fazer a criança com um paladar hiper palatável, dando muito doce, e você criar a criança tratando sobremesa como recompensa, que isso cria aspectos psicológicos negativos na criança, que ela só vai comer achando que não é gostoso, mas sim uma punição para que você receba algo que você gosta. É boa. É açúcar. Não é um veneno. Pode ser um problema. Como assim muitas vezes é. Mas você não pode demonizar como um veneno per se. Se você tiver um mínimo, que é uma educação alimentar que não é tão difícil, tanto na sua vida de adulto quanto na sua vida de criança, o inverno, né? Tanto na sua vida de adulto, que é sua mãe que deveria, quanto na sua própria na sua vida adulta. Você vai lá e desenvolve um pouquinho. E você percebe quais são os agravantes? Não é culpa do açúcar. Talvez seja culpa sua, dos seus pais, do seu ambiente. Porque se os seus pais não tiverem a consciência de ver o que você estava assistindo com 12 anos, com 14 anos, talvez você teria se viciado em açúcar. Talvez em outro tipo de pó. Desculpa, foi mal, não queria falar esse tipo de coisa, mas você tá fazendo igual Real Life. Olha que ironia. Tá olhando o passado e pensando, se fosse diferente, se eu fosse melhor, talvez poderia ser pior. Não crie uma fanfic com base nas suas memórias, porque você não sabe de fato o que poderia ser. Poderia ser melhor? Poderia. Mas poderia muito ser pior. E é por isso que sofrer pelo passado é tão triste, é tão penoso, é tão doloroso, que você não tinha capacidade na época e nem hoje de tomar essa decisão. Porque se você tivesse a capacidade de tomar essa decisão, você não estava tomando decisão pensando em tomar a decisão do passado, mas sim melhorar as suas decisões no presente. Não remoendo o passado. Desculpa. coisas que acontecem com o protagonista era aceitável, engraçado, e o pior de tudo é que era normal. O mundo otaku é, em muitos sentidos, sedutor. Principalmente quando você é jovem, introvertido e tá em busca de um lugar onde você possa sentir. Caraca, velho, você tá colocando muita desculpa nos caras, pô. Você não pegou o problema ainda, não? É sério? Eu não sei se você tá querendo achar um meio de conforto, porque você tentou achar um meio nos otaku, não achou, você percebeu os problemas que todo tipo de comunidade tem, e agora você tá fazendo uma meta-análise do seu passado e tentando achar os algozes. E adivinha, se o que você tá tentando fazer, se você não foi na psicóloga, se você foi, me perdoe, eu não te conheço, mas eu tô conjecturando, infelizmente, dado ao nível aqui, na pior interpretação. Desculpe. Desculpa, o vídeo do graveto ainda é muito ruim. Você não vai ter essa capacidade. Não é pra você fazer esse vídeo de desabafo. Você não é pra dar conselho pra ninguém, que você se jogou na lama, está culpando a existência da lama, não você ter pulado nela. Ou pior, aí não queria dar o exemplo do assopro, que ele é tão bobinho, velho. Você quase caiu e alguém assoprou perto de você e tá colocando a culpa no assopro. Mesmo que esse assopro e tem um pouquinho de culpa. Um pouquinho de culpa, eu tenho certeza. Que a sua escoliose na sua coluna teve muito mais culpa do que aquele sopro. Só que você tá olhando para onde é mais caricatural, mas não aonde tá a ferida.
Você está olhando aonde é plasticamente doloroso, aonde você acha que é o problema, seja por causa das suas estruturas moralizantes, por causa do seu baixo senso crítico, ou por causa de que você está querendo matar essa criança imbecil que fez merda, não tentar entender ou resgatar ela. Desculpa, mas eu não tô vendo um adulto falando aqui. Foi mal. Cara, será que ele... Como ver como é que é os vídeos dele, mano? Porque ele parece que ele entende. Se é ele que tá desenhando, ele tem um viés. Só que eu acho que. Entendeu? Só que eu acho que ele tá tipo. Ele tem um viés. Ele tem. Ó, se ele tem um pouquinho de acesso à filosofia. Cara, mas não tem como, pô. Ele tá errando muita coisa básica na formação do eu. Ou será que ele tá naquele clássico de ensaio? Ah, ele tá até em live aqui, Não velho. ter. Olha, ele tá vendo o react desse vídeo. Que loucura, velho. Depois eu vejo, é que eu não quero ver mais. Tô tão cansado, velho. Vamos ver qual é o ponto aqui. Peraí. Ter uma garota de quem ele gosta, uma garota que ele quer ficar. Eu queria um react da Camomila em cima do seu react, do react dela, do seu vídeo. É um cara comum, ele é meio fraco, passivo, mas que por igual o mundo da vida. Obrigado, eu já ia falar, ela tá prestando atenção no desenho. Você é adolescente? Então ele desenha pra caralho, porra. Cara, o que faltou? O que faltou pra esse vídeo ficar melhor, velho? Que é o seu lugar. Porque ele tem base, mas será que é só viés? É viés do estudo único? Será que é viés do estudo único? Tipo, ele foi pra um lado, será que ele foi Arthur Morgan, o pós-anticristo? Será que ele foi pra aquele lado da psicanálise? Será que ele foi, ele tá sendo literal o Freud explica, velho? Será? Cara, porque os vídeos dele, literal, parecem, pelo menos com a temática de alguém que não teria esse tipo de erro estrutural tão básico. Ou será que é um texto bait, velho? Até porque... Será que ele só não fez o vídeo assim? Deixa eu ver se ele parou de 2 semanas. Não, tá meio... Sei lá, velho. Tá estranho aqui o vídeo. E foi isso que os animes passaram a representar pra mim. Um refúgio emocional e cultural, onde tudo era mais intenso e mais dramático. Era mais significativo do que a vida comum. Não demorou pra que eu começasse a minha... O excesso de hiperidealização com base na ficção. Afastar das experiências convencionais da adolescência e preferisse ficar na internet. Festa? Se a minha afastar das experiências convencionais da adolescência e preferisse ficar na internet. Festa? Coisa de gente burra. Esporte? Quem é que vai pegar meus 7 fubercas no GC? Relacionamento? Eu mal conseguia falar com as garotas. E a verdade é que eu nem via mais necessidade. Até porque nos animes, os personagens, que também eram solitários e estranhos, sempre eram recompensados com... Até porque... Dá um exemplo. Porra, nem o Choco teve isso, porra. Porque tu acha que o caminhão é um símbolo de sair da apatia? Cara, que carinha de... Agora que eu vi aqui os vídeos dele, tem carinha de ensaio mesmo, né? Ele queria falar sobre o problema que a hiperficção pode fazer, ele decidiu pegar esse tema comum, né? Aí os exemplos que tá ruim. Ah, foda-se, eu vou ver a descrição. Não tem artigo, não tem nada. Tem só meu eu e confia. E nos animes, os personagens, que também eram solitários e estranhos, sempre eram recompensados com amizades sinceras, com amor, com garotas lindas. Sabe por quê? Porque não sobra nada pro beta. Porque você já receberia... Se você é feio, você já receberia os olhares... Você tentando ou não. Na minha escola, você já recebeu um nojo? Como é que você reagiu? É tão triste, né? A internet me fez ficar em fórum assistindo anime. Era muito melhor sair pra rua e falar, não é? Não é como se, literal, muitas pessoas conseguiram algum tipo de interação social verdadeira na internet. Mas isso não é o ideal. Sabe que também não é o ideal? Meu amigo que levou um tiro na cara de um traficante. Também não é o ideal quando tava brincando na porra. Pegou uma infecção, foi mordido por um cachorro ou outro. Tá muito idealizado esse vídeo aqui, mano. Lindas apaixonadas por eles. Então um dia eu também vou ser reconhecido pelo que eu sou, né? A cultura... Isso não acontece nem nos animes, porra. Dá uns exemplos aí do que isso acontece. Eu tenho exemplos aqui. Tem alguns animes que são assim. A maioria dos Isekai, o Isekai do smartphone é isso. O cara não tem mérito nenhum. O mérito dele é ele levar o seu telefone. Beleza. E igual o reclame lá do reclame do Isekai médio. Era envolvente demais. Adivinha? O problema tá na estrutura da história, não do eti. Poxa, esse caso do smartphone nem tanto eti tem. Porra, pega esse arquétipo e coloca em High School of the Dead, se tem. Eu percebi que tinha um problema se formando. E por trás de toda essa estética... A reação da menina lá. Você ficou feliz porque você morreu da reação dele. Ai, que susto, porra. Esse universo criativo, existe uma lógica recorrente, principalmente nos animes voltados pro público masculino jovem. A recompensa emocional sem desenvolvimento. Porra, meu. Top 1 o top 1 no mal é Friere, porra. Friere, Fullmetal, Stargate, Shingeki no Kyojin, Gintama, Hunter x Hunter, One Piece. Não é viés do holofote. É literal viés atrás da cortina. Cara, tá foda, mano. Pega o meu vídeo sobre coisa lá. Pega o meu vídeo sobre o problema do Isekai. Você tá transmortificando um problema japonês pra esse sem problema
No Brasil, não é assim que se faz. ou merecimento. O protagonista muitas vezes é um cara comum, ele é meio fraco, passivo, mas que por alguma razão se torna o centro das atenções. Que é literal todas as histórias. Que é uma das bases, por exemplo, do anti-herói. Que é alguém comum. Sei lá, o Ichigo tem esse ponto. Mas o Ichigo, o Itadori. Ah, mas eles têm partes excêntricas. Então, pra você ter um foco na sua história, pra você ser o protagonista da história, você teria que ter algum especial. Você está indo para aquela análise simplória de que as histórias de ficcionais, e se você pesquisar, você vai pegar isso. O problema das histórias ficcionais é que elas colocam o quê de especial. E isso faz as pessoas que não têm nenhum quê especial se sentirem inferiorizadas, porque elas nunca serão ninguém, porque elas não têm nada que tornam elas únicas. Você está problematizando por problematizar. Não tem nenhuma substância por baixo. Ah, e vale mencionar que ele sempre é bonito também. E quando ele não conquista algum Bonito? É meio padrão, né? Um Kirito Shards, né? Normal. E qual o problema? What prova? Ah, sei lá, chama um Goku de bonito lá no Dragon Ball. Ah, ali é porque o idiota vai idealizar. Só que você sabe que o problema tá na sua idade, não no seu senso, sei lá, de hermenêutica. coisa com esforço ou crescimento, ele conquista por conveniência narrativa. Eu me via nesses Literal, caralho, porra. Que obras é essa que você tá assistindo? Nem Solo Leveling tem isso. Sabe por quê? Isekais de smartphone flopou em quase tudo. Não é esse o ponto. Os Isekais existem por causa do reflexo social e a solidão japonesa, que são agravados por aspectos sociais japoneses. Esses animes nem hoje em dia fazem sucesso mais. Sei lá, falta pesquisar um anime especial. personagens solitários e deslocados, e passava a acreditar que o mundo real funcionava igual ao mundo da ficção, só que o mundo não funciona assim. E quando você é O que você precisaria para não perceber que o mundo não era assim? Me diz. Como é que pode apenas 2 anos na sua idade não te dar a capacidade de você perceber? E você, beleza, foi enganado. Viveu 2 anos ruim. O que é 2 anos para quem tem uma vida inteira para viver? Você errou, normal, todo mundo errou. Qual é o ponto? adolescente, essa diferença entre o que você imagina e o que realmente acontece é um puta de um baque. É um sistema Não é um baque, não, pô. Isso é a coisa mais natural do mundo, dada a própria complexidade da ânima. inteiro de crenças que eu tinha absorvido. E a cada novo A rede de. Ai, rede de crenças, não. Que pode. Rede de crenças é um processo racionalizante, não de estrutura, poxa. É o que você racionaliza. Se você não racionaliza, você não tem rede de crenças. Isso é uma pós-análise que você está fazendo baseada em nada. Você nem sabe se essa sua imagem, se a sua imagética do seu do passado é realmente verdade. Ou é apenas, sei lá, um fantoche. Coisa ruim. anime assistido, essa estrutura ia se fortalecendo. Era uma realidade paralela onde as minhas frustrações encontravam conforto. E aí eu comecei a perceber que muitos dos títulos que eu assistia seguiam essas fórmulas similares. Um protagonista fraco, com múltiplos interesses românticos e gratificações emocionais fáceis. Em qualquer história realista, esse personagem precisaria se transformar para evoluir. Dá um exemplo, já que você tá assistindo tanto. Mas numa grande parcela de animes esse cara é recompensado. Ele é o herói, improvável, o solitário, o especial. Aquele que por ser diferente e introvertido, magicamente se torna irresistível, sabe-se lá o motivo. E sendo igual Tá nas obras. Ah, mas não é significante. Então é a qualidade da obra que vai a sua formulação? Por que você acha que você escolhe o que você absorve? Mas influencia. A qualidade influencia? Queria muito ver como você provaria. Pô, esse bobão, como que eu não vou me identificar com ele se o anime tá falando que ele é foda? É a idealização do fracasso como identidade. Bobão, como que eu não vou me identificar com ele se o anime tá falando que ele é foda? É a idealização do fracasso. Qual é esse bobão? Como que eu não vou me identificar com ele se o anime tá falando que ele é foda? É a idealização do fracasso. Sabe quem te fala que você é um fracasso? A realidade. O tempo todo. Os seus colegas na escola, na faculdade, o seu chefe. Você não tá se sentindo muito mais do que aquela criança, mas sabe o que aquela criança tinha? Pouca experiência para justificar as suas ações. O que justifica essa sua ação sendo alguém que parece, então, ser tão inteligente e capaz de analisar a Vinland Saga, mas você tem a capacidade de analisar tantas obras de uma maneira, eu acho que até profunda. Meter 40 minutos não é tanta coisa. Mas parece que você mesmo está se chicoteando. Isso não é medo, não, cara. Medo, vergonha. O que é normal. Tenho certeza que todo mundo aqui já cortou com alguma ação imbecil, que se arrepende de ter tratado um amigo lá na escola. Eu tenho isso, cara. Às vezes eu acordo assim, sentindo calafrios. Cara, eu acho que quem tá idealizando e tendo medo do fracasso não tá. Como identidade. Durante a adolescência eu não me esforçava pra socializar. Não porque eu não queria, mas porque eu achava que em algum momento alguma coisa mágica ia acontecer. Não. A culpa é dos animes. Porque você não tá falando que o culpado foi você. O culpado foi os animes. O culpado é a obra ou só a jornada? Me diz. Porque eu acho que eu assisti muita coisa pior do que você, até mais novo. Quando eu for adulto, quando eu for mais velho, aí sim eu vou ter amigos, do mesmo jeito que o meu irmão. Sabe, eu tive um amigo que pensava assim também. Ele nunca clicou no anime. Você tá achando que o que você concluiu através dos animes, a realidade não mentiria pra você. Meu irmão tinha amigos do mesmo jeito que primos tinham amigos. E pra um jovem de mente fértil como eu era, isso destrói a nossa capacidade de ação, de construir uma identidade no mundo real. Eu deixei de tentar ter qualquer relação produtiva, deixei de correr atrás, de falar com... Você deixou ou você tentou
e falhou. E a falha te deixou triste. Eu acho que era muito melhor esse vídeo estar sendo falado sobre você do que sobre os animes e tentar achar um culpado. Mulher. Eu deixei de me frustrar com a realidade porque ela nunca era tão interessante quanto as histórias que eu assistia. Não, os animes não. Eu vi uma vez um artigo sobre isso mesmo, sobre o devaneio excessivo. Eu recomendo o pessoal dar uma estudadinha, porque eu acho que eu não tenho a capacidade para decupar isso daqui. É simples, mas a problemática, até porque não tem problemática, todo mundo faz isso, e tem um grau, se eu não me engano, de neurotipicidade que faz isso em excesso também per se, tá? Então acho que é interessante você dar uma pesquisadinha nisso daqui, tá? Não tem problema você ficar imaginando um mundo onde as coisas são melhores. O problema nunca é a ação, mas às vezes o que essa ação faz você não fazer. Igual ele tá Causaram falando, o que ele tá falando aqui, que eu acho que devia estar no começo. meu isolamento, mas eles certamente validaram ele. Uma coisa com a realidade porque ela nunca era tão interessante quanto as histórias que eu assistia. Não, os animes não causaram meu isolamento, mas eles certamente validaram ele. Não, vai por mim, cara. A menos que eu sou psicóloga, que é muito mais capaz de digo isso, mas eu tenho certeza, não. Eu cometi muitos erros na minha vida e digo, o que eu sempre achei que era o motivador foi só algo que eu criei. Eu só acharia outro problema. Justifiquei na ficção, na realidade, na minha ação, no outro, no X ou no Y. Cara, não se subestime, você é muito mais complexo para algo tão simplório quanto o desenhozinho tem uma ação tão forte dentro de si. Vai por mim, você é muito mais infinito do que qualquer ficção seja. Talvez você está apenas olhando a aparência das coisas. Uma coisa que demorou um tempo pra eu perceber com clareza é como os animes romantizam temas estranhos e algumas vezes até criminosos. Romantizam? Ai, não. Ah, se ele for, paro, tá? Se ele for pra esse ladinho aqui, eu não suporto mais isso daqui. Não suporto. Vai ter os caras que vai fazer react. O incesto, por exemplo, é um tema recorrente em vários Em vários? Não, não. Eu não acho nem que... Não. animes. E não só nos nichos adultos. Em muitos títulos populares a gente vê irmãs apaixonadas pelos irmãos ou primas. E quase E quase sempre é colocado como errado, né? Sei lá, vamos pegar algo assim que seja mainstream, Spy Family. E eu nem preciso ir para uma análise que aquilo é colocado na obra por causa do roubo da infância. É uma visão infantil de amor, de apego, de necessidade, colocado em alguém que foi obrigado a amadurecer. Nayor foi colocado com aquela gentileza e bobagem que ela tem, e nele foi colocado nessa obsessão. Porque a irmã não representa apenas ele, mas tudo que ele idealizava de alguém perfeito, que a irmã não é. Tá lá na obra. Ali, mas ainda é tratado como piada. Então só porque é tratado como piada você não consegue ver complexidade? E isso não é complexo não, tá? Isso é muito bobo, é muito padrão. Na primeira cena, pô, tá lá na obra, tá lá, tá lá o paralelo dele adulto, dele criança, da Yor adulto, da Yor dele criança, pô. É visual. Eu só não lembro se é dito. Eu não acho que é dito, não. Mas acho que tá lá, muito visual. sempre isso é retratado com um tom cômico, como se isso fosse Sim. Sabe por quê? Porque às vezes há piadas que é sob tirar como o quão errado isso é. E é dito quão errado isso é. É de você pegar algo que não deveria existir, mas que pode existir na ficção, porque é o único lugar que isso é valoroso e não vai atingir ninguém. É o errado pelo errado. É igual eu falei lá com o Mestre Kami, a graça da piada tá nele apunhando. A graça e o apelo do Mestre Kami é exatamente essa mítica do mestre sendo subvertida. Do Olong, cara, o Olong é um porco. Eu não quero ser punido por pessoas que não têm nenhuma capacidade. Uma coisa é uma criança, por isso que não dá pra culpar a criança. Mas eu acho que a classificação indicativa era o que você deveria ter focado aqui. confuso, mas fofo. Essas narrativas flertam só um pouquinho com a ideia do tabu, mas Cara, você tá indo muito. Cara, você tá indo muito por estruturalismo midiático, pô. Você sabe que a análise simbólica cultural mudou por causa da globalização, né? Antes os símbolos eram fortes, não porque os símbolos são fortes, mas por causa da limitação de conteúdo, da limitação de experiências. Você era obrigado a seguir os símbolos culturais porque era a única forma de contato que você tinha. Então os símbolos eram fortes por causa do padrão social que se vivia. Hoje não. Ah, Lê, mas isso vai contra a religião. Eu não vou falar sobre isso. Tá? Não vou falar sobre isso. Eu nem concordo e discordo. Só uma forma de se ver as coisas. cagam pro que isso significa na vida real, ou o que isso pode causar. Sim, é porque não vai causar nada. GTA não vai fazer as crianças saírem matando pessoas. Lê, mas tá cheio de crianças jogando GTA desde que tinha, sei lá, 8 anos. Lê, mas influencia sim. O quanto? Vai. Ter um número, um peso, uma porcentagem. Não importa se influenciar um. Mas aí ferrou, sabe por quê? Tudo pode influenciar para o mal, até aquilo que é feito para o bem. Porque você está limitando o mundo pela burrice ou incapacidade do outro.
Aí você vai entrar no viés do controle infinito, de um infinito, onde o medo de se viver vai limitar todas e qualquer experiência, porque como tudo pode vir o mal, você terá que limitar o bem para que o mal seja mais. Então, mate um bem para que você bata no mal. Eu acho triste. No público-alvo. E o problema não tá só na existência dos temas, porque eu apoio a ideia de que a ficção tem que ser livre e deve abordar todo e qualquer tema, mas é claro, com a devida responsabilidade de não tornar Aí você não é. Então não tem liberdade aí. Né, mas por quê? Você tá falando, né? Desde que seja bom, pode fazer. Adivinha, não é exatamente. A liberdade não é você que diz. Tá entrando naquela mesma porra do graveto de. Tá usando sexualidade, sensualidade, mas não é pra debater a sexualidade e. Um viés estético, porra. Um viés estético. Mas peraí, não tá indo muito com cinquentalista? Eu sou super mega. Eu seria super contra a mesma estrutura que eu gosto de Sonambisque Doll se a atriz fosse uma atriz de verdade e tivesse 16 anos. Sabe por quê? Porque a sensibilidade de cada pessoa a certos temas e assuntos, dado como a indústria de produção é problemática, eu não aceitaria isso. Então não tô sem nenhum problema em todas as séries terem chaves. Até mesmo seria até muito a favor de você proibir a criança atuando. Seria 100%. Eu não vejo como um mega problema, até porque a classe que faz isso não vamos dizer, não é minoritária no sentido mais financeiro e, meu Deus, eles têm dinheiro para pagar psicólogo. Mas eu seria simplesmente contra. Beleza, não. Tudo chaves. Mas a gente tá falando de animação. Você está indo para a estrutura moralizante de análise crítica e social e antropológica que é feita para cinema. Que adivinha, desde a época de Mensagens Subliminares já morreu. E desde o reset dos anos 2000, com o readvento disso por causa dos jogos, também morreu. tornar aquilo atraente. Da mesma forma, o assédio sexual é tratado como piada, em muitos animes até aqueles que não são. Sabe por quê? Porque você está hiperinterpretando uma piada. Um pintinho andou na rua e explodiu. Nossa, uma piada com a morte de animais. Porque é uma piada. Porque não é real. E a graça de rir daquilo que não é real é porque não é real. Porque sexual pode, violência. Sexual não pode, violência pode. Tripas saindo. Body horror. Tripas saindo por todo lugar, arrancando olhos. Por que isso pode? Lê, porque isso é banalizado. Obrigado. Então, se é isso que a gente precisa, tá tudo bem. É porque tá tudo bem. Eu sou muito mais daquele tipo mais, entre aspas, liberal. Eu prefiro deixar e agir com as consequências. Me deixa reclamar de Mushoku. Me deixa reclamar dos isekais. Me deixa reclamar das pessoas que estão usando a arte apenas como entretenimento e apenas como escapismo e não como arte mesmo. Me deixa, pode ter. Porque a partir daí a gente desenvolve o senso crítico. Porque você só querer impedir a pessoa de errar não significa que você vai impedir a pessoa de ser a errada. Se tirasse o anime, não é a garantia que você estaria hoje sendo uma pessoa melhor. Porque não é assim que a vida funciona. Não é assim que você funciona e você não é um ser tão simples assim. Eu acredito no seu potencial. Iti tem umas apalpadas de vez em quando. Um personagem tropeça e cai em cima dos seios da amiga dele. Ela grita, dá um tapa e bum, cena de comédia. Isso se repete tanto que vira uma fórmula. Parabéns. Olha o tapa. Cara, você teria que pelo menos, sei lá, coloca alguma pesquisa pra mostrar que o assédio no Japão é maior que no Brasil. Na França, que não tem, adivinha, tem a mesma coisa. Sabe por quê? Porque às vezes a ficção, por relação à hermenêutica interna, o aspecto da ficção é uma resposta ao não feito no social. Por isso que os caras têm. Por isso que o anime é estruturalmente diferente do círculo social. Sabe por quê? Por causa da nossa moral judaico-cristã, europeia e americanizada, acabou se tendo a ressonância entre sociedade e mídia. O que é o contrário no Japão, por causa do budismo, por causa da estrutura do consumo de arte, ou seja, a arte é per se diferente da realidade. Por isso que na arte eles não tem vergonha do sexual, porque eles já tem vergonha no real. Eu não consigo falar com a menininha, eu não posso, eu tenho vergonha, as pessoas me julgam, sei lá, um chimoneta da vida. Caralho, um chimoneta da vida. Entendeu? Aí isso se torna uma própria. E adivinha, eu não tô tirando isso do meu cu. Tem obras, tem estruturas, tem o Tezuka lutando contra a censura. Por aí vai. Mas tá errado. Cara, todo aspecto de arte tem algum problema. Até live action tem problema de marginalização de emprego exacerbado, cara. Tudo vai ter um problema. Teria que ser um pouquinho mais profundo pra falar sobre esse tema, mas eu sei que é só. Se você assiste anime, você sabe. Você não precisa nem pensar num anime específico, você sabe que isso é verdade, isso acontece. Porque você tá moralizando uma piada. Eu não gosto. Adivinha, a piada não é validada no seu riso. Não é o seu riso, às vezes, que tá querendo. Eu não ri, então não é uma piada. Você sabe que não é assim que as coisas funcionam. Eu ria do Kami apanhando.
sei lá, vamos pra uma pra mais merda. Eu ria com o Hulk batendo no Meliodas. Sabe qual seria o problema? Sabe qual seria o problema? Se o Mestre Kami tivesse uma esposa. Se no final da obra ele estivesse namorando. Se Sora no Toshimono tivesse um casal no final. Mas não tem. Porque a responsabilidade da obra, dado que o autor não... A morte do autor? Foda-se, pega essa porra dessa morte do autor. Como o autor não tem... Ele é o Deus. Ele é o Deus da obra que ele faz, mas não é o Deus da obra que você vai interpretar. De que você pode errar e do que o autor pode mentir. O autor tem que fazer o mínimo. E esse mínimo, para mim, que é um mínimo de construção pessoal, é dentro da estrutura, das camadas e técnicas da arte. Tá, beleza? Você vai fazer piada com uma palpada? Que seja uma piada, que isso tenha verdadeira. Ou seja, a piada ele tá fazendo algo inapropriado. Então, ele tá fazendo algo inapropriado e ser colocado no Meliodas como um defeito, ele é um tarado, isso é feito para... Tem lá, a própria Elizabeth coloca e pergunta se ele fazia isso com a Elaine, do porquê, coloca até mesmo coisinha de mistério. Você não gosta? Beleza, você não é obrigado a gostar, eu não sou obrigado a gostar, você não é obrigado a ver valor, mas tem algo lá, tem uma tentativa de arte lá. Sem valor, mas tem. E aí isso é o mínimo. Entendeu qual é o ponto? Qual é a diferença da sua moral e da minha moral? E isso é o que eu faço. Quando eu via os fetiches, por exemplo, de Made Dragon, eu parei de assistir. E não recomendo pra ninguém. Parei foi. Vários animes, pelo menos uns 10 que você viu isso aconteceu. E nada disso é desconfortável pra ninguém dentro da trama. A narrativa ensina que o Meu Deus. Não, pera. anime, você sabe, você não precisa nem pensar num anime específico, você sabe que isso é verdade, isso acontece Você não tem que pensar pra pessoa já tá concordando, pô. Não, dá um exemplo. em vários animes, pelo menos uns 10 que você viu isso aconteceu. E nada disso é desconfortável pra ninguém dentro da trama. A Cara, desculpa, mas você tá só palpitando. Eu sei que às vezes você não precisa ter uma ética tão grande com o que você não gosta, mas ter um pouquinho de humildade é bom, porra. narrativa ensina que o toque não consensual é engraçado, e que a mulher deve reagir com vergonha e não com repulsa. E esses Fala um. animes, em especial os mais populares e escapistas, eles mudam a estética de uma geração que consome eles. Não muda. Eu quero que você prove, vai. Ah, Lê, mas influencia quanto números? Ah, mas é anedótica. Então foda-se. Qual seria esse número pra ser um problema? Vai. Ah, mas como é que a gente resolve isso? E quem falou que tem que resolver? Será que você não pode ter a liberdade de reclamar, de falar que esse tipo de obra é ruim, é escapista? Mas adivinha, pô. As pessoas têm que ter o direito de errar. Ah, mas eu sofri. Parabéns, lide com isso. E às vezes influenciam até nos comportamentos e identidades sociais inteiras de algum grupo. Eu não falo só de Se tu for pro King do Discord, eu vou embora. Cara, eu vi essa mesma frase em outro vídeo, de outro cara. Porque ele tá querendo nichar agora bolhas de comportamento. E tem amplificadores sociais muito maiores baseados na interpretação da realidade. adolescentes, mas adultos também, que ainda vivem dentro da fantasia. Tem gente que acredita que vive num anime. Pessoas que não só consomem esse tipo de conteúdo, mas que adotam a linguagem. Cara, tá. Tem gente burra no mundo. Maneiro. Você não foi uma vítima? O que te fez sair disso? Ah, tá. Tinham pessoas que agiam exatamente como pessoas que estão numa obra, como se eles fossem os protagonistas do mundo, egoístas, egocêntricos, e relatos disso antes até mesmo da ficção não ser banalizada. Eu conheço pessoas com seus 60, 70 anos que parecem que são donos do mundo. Eles não assistiam animes. O mundo tem que se moldar a criar um humano perfeito, mesmo esse humano perfeito não existindo, essa fórmula não existindo, e o homem sendo feito através dos seus erros e tentativas, desde a sua estrutura biológica, psicossomática e social. O medo de errar demais. Os trejeitos, os maneirismos, o narcisismo típico de um protagonista de harém ou isekai, e projetam isso no mundo real. É a coisa mais patética do mundo. Isso quando não corre pra um lado pior, como o caso do King do Discord. É claro, qualquer animal estúpido pode se tornar esse imbecil, mas dá pra ver as influências desse sub-humano infantilóide só no jeito de falar dele. Esses jovens que se ironizam como figuras sombrias e misóginas, que ridicularizam o sofrimento alheio como se fosse entretenimento. Tudo isso se alinha com certas subculturas que consomem anime como se fosse uma pornografia simbólica e se colocam... Sabe por quê? Porque isso sempre existiu. Se chama tribalismo. E o tribalismo, ele tem esse tipo de signos redentores, igualzinho você tá fazendo aqui, sem argumentar nada, apenas jogando pros manos que concordam. Caralho, velho. Como se estivessem num desses roteiros mal feitos. Esse é, sem dúvida, o ponto mais desconfortável pra mim, porque, por muito tempo, eu, como tantos outros, normalizei uma série de imagens e personagens que, olhando com clareza hoje, são absolutamente inaceitáveis. Quem cresceu assistindo Absolutamente inaceitável. Será que ele vai pra LoL? Eu não julgo LoL, não. Acho muito ruim. LoL é a pior coisa da cultura otaku, sem a menor dúvida. Tipo, eu consigo entender no sentido ficcional, até porque, dado as parafilias, infelizmente nenhuma pesquisa mostra o contrário, né? Por que infelizmente? Porque eu não vou mentir que eu gostaria de ter alguma certeza, né? Porque não é algo legal de ficar em cima do muro, né?
Mas como a gente não tem nenhum martelo social e antropológico, por quê? Porque é 2D, mano. Você tem uma separação gigantesca dada à psique humana por causa do 2D. Porque o 2D é per se uma análise, uma alegoria à realidade, uma realidade per se. Fazendo o cara ser muito mais próximo do cara que casa com o Hatsune Miku do que o criminoso per se. Dado a que você acaba só subnichando e não tendo nenhum tipo de evolução, de nenhum tipo de distúrbio. Sendo que até mesmo a própria criação desse alter hediondo, o Jack Jack, não é tão decupado socialmente e estruturalmente, dado que muito provavelmente, dado até mesmo as próprias estruturas do Japão, isso vem da formulação recente do que é a infância, da estrutura de poder relacionado aos relacionamentos, da estrutura de Édipos e de outras estruturas também, né? Assistindo anime, já se deparou com isso em algum momento? Personagem com aparência de criança, com corpo de criança, com voz de criança, mas que dentro da narrativa tem 600 anos. Ou É, meio foda, não dá pra passar pano pra isso não. Não dá pra passar pano pra isso não, né? E o maior problema não é nem isso, né? É normalmente duas coisas, tipo um Nanatsu da vida, que aí não dá pra passar pano de jeito nenhum, ou quando é obra sexualizando criança pra criança, né? Da própria demografia, tipo, a bichinha tem 12 anos, com o bichinho lá de 12 anos estão se sexualizando. Tem umas obrinhas que fazem isso, aí não dá pra tancar. Não dá. Nem com humor escrachado. Aí eu acho realmente muito errado. Não porque é Jack, mas porque você tá, exatamente, para quem é essa obra, para criança, está colocando contexto em criança, que não devia estar, né? Isso eu sou completamente contra, até mesmo em estruturas caricaturais. Até em estruturas caricaturais, se fossem dois palitinhos que no texto tivessem 12 anos, tá errado. Mas são palitinhos, tá errado. Porque por ter 12 anos vai atrair o quê? Crianças de 12 anos que vão estar, não é para ter, no mínimo, né? Vão crescer antes da puberdade, não é para ter um contato direto, não. A subdireto, nem acho que subdireto. são espíritos antigos ou demônios. A desculpa é sempre a mesma. Não é uma criança de verdade. E com essa Não, mas se você estiver colocando isso como demônios, como estrutura para gerar repulsa ou gerar dissonância, acho que aí pode, porque tá gerando dissonância, tá gerando repulsa. Sei lá, tem uma ala de ReZero que é muito repulsiva, mas é exatamente para ser repulsiva. Ah, mas os cabas não vai ver o repulsivo, mas tem que estar na estrutura. Fale que a obra tá falando, não que um imbecil vai distorcer a obra, porque um imbecil vai distorcer qualquer obra. Tá aí Joker 1 e 2 para que é a prova. justificativa se permite todo tipo de representação hipersexualizada. Mas tem que se permitir. O que ele é? Porque é ficcional. Você não é obrigado a gostar, não é obrigado a aceitar, não é obrigado a achar bonito, não é obrigado a parar de reclamar todo dia. Se todas as reclamações fossem só nisso daqui desde o comecinho, rapaz do céu. Tem classificação, tem pedagogia, tem estrutura dos 12 anos, dos 14, dos 15, tem tudo isso sendo colocado. E isso é 100% inadmissível, né? Eu tenho a percebibilidade assim, dados os meus estudos pedagógicos, que eu tenho um pouquinho, 14 pra cima. 14 pra cima. Lê, mas tem gente que vem um pouquinho antes e gente que vem um pouquinho depois. Tem gente que tem um pouquinho antes e gente com um pouquinho depois. Mas você faz esse humano meio exatamente porque aí você faz a progressão, né? Aí você faz a própria classificação indicativa até chegar no DXZ da vida de algo ser mais caricatural. Dessas merdas. Eu lembro exatamente da primeira vez que eu percebi que diabo que estava acontecendo. Eu fui assistir o anime novo da temporada e tinha uma personagem que parecia claramente uma menina de 10 anos. O rostinho infantil, estatura baixa, aquele comportamento bobo, a mesma coisa de sempre. Eu também era uma criança, mas isso aqui me incomodou. Dentro do México, não, essa porra aqui da masmorra, amigo, ela não é Loli, não. Você colocou a imagem errada. Me disse que você colocou a imagem errada. Ela só é uma garota fofa e baixinha. Ela não tem nenhum signo diretamente infantil. Pelo amor de Deus. Você está literal falando que quem gosta de garota fofa ou baixinha, CP, é Jack. Como é que você tá falando sobre responsabilidade e falar uma merda dessa só porque é assim que os seus signos na sua cabeça se conectam? Tem uma cacetada de personagem que você podia usar pra isso. Me diz que você colocou errado, por favor. Ali, mas é pelo comportamento. Também não é pelo comportamento. Pelo amor de Deus. Para caralho. Essa roupa, esses peitos gigantes, que porra que é essa? Não, pera. Infantil, estatura baixa, aquele comportamento bobo, a mesma coisa de sempre. Eu também era uma criança, mas isso aqui me incomodou pra caralho. Essa roupa. Cara, eu tava tentando te entender, mas olha o que você tá falando. Olha o que você tá conjecturando. Você tá completando na sua cabeça que isso aqui é uma criança.
aqui infantil. Eu deixei passar o da Buma, mas você tá indo literal pro freirismo moderno, mais imbecil de todos, numa moral pesado infinita, baseada em porra nenhuma. Não é porque o seu signo se completa. Desculpa, mas não dá pra respeitar isso daqui, tá? Se você viu uma criança nela aqui, é porque a sua cabeça tá completamente destruída, desculpa. Opa, esses peitos gigantes, que porra que é essa? É só o estilo japonês. Essa é uma cultura deles. Não vai ser xenófobo, pelo amor de Deus. Não seja xenófobo. Não seja. Na minha cultura isso é isso, então a cultura deles é isso também. Pelo amor de Deus. Tem um monte de personagem ruim. Sei lá, vai pro Made Dragon da vida, um Yusuad da vida. Você sabe que criança. 12. Brasil. Não, ela tem 600 anos, tá tudo bem. E essa é uma das maiores mentiras que essa cultura de anime, a cultura otaku, vende pros consumidores, que isso faz parte da tradição, que é normal no Japão. Mas essa naturalização de Não é, tá? Ninguém usa esse argumento imbecil. Ale, eu já vi gente imbecil usando. Tá. personagens infantilizadas em contextos sexuais Personagens infantis ou infantilizadas? Me decupe agora, porque é a porra de um personagem infantil. Falou fofinho, é em criança agora, né? Mano. demoníaca, é diabólica. E o mais assustador é que isso é recorrente, cara. Muitas obras usam esse artifício como forma de contornar críticas, ou sei lá, como se a idade escrita em uma ficha de Literal, aí o cara aqui é realmente CP, tá? personagem anulasse a aparência dessa porra. E o impacto que isso tem é o famoso loli, um subgênero de estética que romantiza a infantilização Não é subgênero. de personagens femininas. A sexualização infantil nos animes é uma falha cultural, é um problema ético, é um problema que atravessa fronteiras, porque mesmo sendo uma produção japonesa, o conteúdo é consumido globalmente. Palpiteiro de merda. Dona Han, desculpa, mano. Mas eu quero que você pegue qualquer meta-análise, qualquer disposição a esse conteúdo direto, que teve qualquer tipo de parafilia envolvida. É sério, eu não tô brincando. Eu quero que você me mostre algum conteúdo direto. Tem CP aqui, lá, em todo lugar. E muitos dos espectadores são jovens, adolescentes e até Aí você pegou o ponto. Isso é a hipersexualização. Vamos pensar que é a adultização. Então o problema não é literal o CP, mas é você estar colocando um artifício que vai atrair a criança a consumir algo igual aconteceu com você, que ela não deveria consumir, porque vai ter uma estética que vai atrair a criança. Eu não estou falando da estética pela estética, mas do recurso de apelo. Eu não tô querendo dizer que, tipo, você tem um traço fofinho, não pode fazer, tipo, um traço de dissonância, igual tem o Punch Rock, Punch The Rock, Punch... Não é isso que eu tô falando. Não é isso que eu tô falando. Tô falando literal de recursos ativos, não de recursos estéticos. crianças que absorvem esses padrões sem qualquer filtro crítico. E não são só as personagens loli que têm aparência infantil, mas muitas vezes as mulheres nesses animes se Não. Aí tá. Quando você vai pra comportamentos, aí você tá indo pra performática de gênero. Você tá indo pra performática de gênero. Não vá de algo abjeto e objetivo pra algo subjetivo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não faz isso, pelo amor de Deus. Meu respeito por você, vai embora. se comportam como crianças. Essas vozes agudas com um jeitinho Você tá de sacanagem, não tá? Não, foda-se, ele tem que... Cadê? Ele tá fazendo uma live dessa porra, não. Ele tem que pedir, ele tem que falar que tava errado, pera aí. Cadê? Caso você veja, quando eu falei palavrão, não tá te xingando, tá? Vamos entrar nessa de que não é uma criança. Onde que isso é uma criança? Isso é uma adulta. Mano, ele vai defender. Olha aí. Ela é uma... Mano, você tá de sacanagem? Literal tem os mesmos signos. Você só abaixou a personagem. Mano, você sabe que os signos não estão apenas estruturados. Existem mulheres baixinhas. Você sabe que a representação da dialética de gênero também é performática. Não, ele tá indo acima. São doentes. Se você acha que isso daqui não é vagabunda, como que isso não é uma criança? Porque não é. Sabe que não é você que decide, né? Seu imbecil. Não é uma criança. Você está usando o gênero de 16 pra baixo como criança, seu imbecil. Me desculpa. Como que isso não é uma criança? Mano, pelo amor de Deus, cara. Estia Damashi. Como que isso não é uma criança? Caralho, como que isso não é uma criança? O meu cu aberto que não é uma criança. Olha a cara dessa vagabunda. Fofo, bonito e carinhosa. Criança. Como que isso não é uma criança? Vocês são doentes. Se você acha que isso daqui não é uma criança, você é doente. Você é objetivamente doente. Que porra que é essa? Vai tomar no cu. Mano, olha isso. Olha isso. Como que isso daqui não é uma criança? Olha a cara dela. Como que isso não é uma criança? Ó, cadê? A cara dela em algo totalmente cartunesco. Você sabe que adulto não tem olhão grandão, né? Mano, você atrelou signos visuais à estética e ao naturalismo e está usando isso pra toda e qualquer
qualquer. Mano, e ainda ele vai usar a outra personagem. Puta. O traço do próprio cara já desmente essa falácia de que. Onde que isso é uma criança? Isso! Não é uma falácia. Porque um traço é em colocar um traço. Mano, ele tá colocando literal fofo a criança. Fofo, criança. É fofo, então é uma criança. É uma adulta. Olha aí, olha aí. Adivinha? Os mesmos. Literal. É a síndrome do mesmo rosto. É apenas ação e cabelo. O traço do próprio sujeito já Olha a criança aqui, seu filho da puta. Olha a criança aqui, seu caralho. No máximo que você pode falar é que ela é um adolescente. Não é criança. desmente. Eu sei lá quanto essa mina tem também, ela deve ter 18. Ou capaz de ter 17, que esses caras gostam disso mesmo. Olha aí, aonde que isso é uma criança? Ou quer dizer, é isso mesmo. Me perdi já no argumento. Mas isso é uma adulta. A Ashe é uma criança. Ashe é uma criança. Não parece adolescente, cara, é uma criança. Olha o tamanho disso, olha o tamanho dela. Cara, Altura média da japonesa. A altura média das mulheres japonesas ronda a 1,52 m. crianças em traço de anime têm olhos grandes, cabeça grande e um corpo magro e pequeno. Isso é uma criança com tetas gigantes. Não é. Isso é uma criança. O Bel, Cara. aqui, o Bel, ele tem o quê? 15, 14 anos, uma parada dessa? Ele tem o mesmo traço dela. Aqui, Não são crianças. Criança até os 12, porra. aqui é outra criança. Essa daqui é realmente uma criança. Essa daqui é realmente uma criança. Olha o traço Mas dela. ela não Ela é é desenhada Mas ela não é sexualizada. Sabe por quê? Porque isso não é feito pra criança, é feito pra adolescente. Isso é uma obra pra quem tem entre 12 e 16 anos. igual a Ashe. Não, cara, não é adolescente. Não parece adolescente porque o próprio traço do anime não diz que é um adolescente. É disso. Mano, cara, literal, olha a diferença entre alguém mais criança menor e um adolescente velho. Isso é uma criança com tetas gigantes. Não importa. Porque ela tem peitos grandes. Cara, esquece o peito, esquece o peito. Mano, olha o tamanho dela. Esta é a altura. Ela tem 1,40. A altura média da japonesa é 1,50. Literal, ela só é baixinha. É uma criança. Não, ela parece criança, tem voz de criança, falam que nem criança, mas eles juram que não é criança. Pô, cara. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Não, isso daqui é ser muito desonesto, mano. Falar que isso daqui não é uma criança é muita desonestidade. Cara, Tonogan, você perdeu meu respeito, tá, cara? De verdade. Olha isso. Duas adultas do lado dela. Do lado da criança aqui, inclusive. A Ashe se parece mais com quem? Com as duas adultas ou com a criancinha? Vou pesquisar aqui de novo, tá? Até aqui, idade, criança. Aqui, né, ó. Olha que interessante aqui, né, ó. Adolescente. Elias Moreira Júnior mandou médios. Mesmo sendo. Eu dei o exemplo errado. Isso ainda tá certo? De que a garotinha. Sim, porque é uma obra que tá tratando sobre a romantização, algo mais sexual pra adolescentes que sentem que tem libido. Agora você fala, é a melhor forma? É a melhor forma? Não é. Sem dúvida. Não é. É uma boa obra. Mas eu acho que Com aparência de 8 anos tem 800. E aí ela pode ser sexualizada porque ela tem 800. Igual acontece no Monogatari, que inclusive eu dei o exemplo ali, aquela vampirinha loira. Ainda tá certo? O quê? Mano, olha a diferença, velho. Monogatari. Olha que traço ainda são coisas subjetivas e tal. Mas olha a diferença. Essas duas aqui. Criança. E ele é criança também, né? Tá. Exemplo errado. E aí? Ainda tá certo? Você tá batendo no exemplo, seu imbecil. É por culpa do exemplo. Ninguém aqui tá defendendo essa merda. Ninguém aqui tá falando que Monogatari tá... Desculpa, mano. Foda-se bem grande pra você. Um foda-se deste tamanho com consumo. Na cultura dos outros, vamos respeitar todas. Casamento forçado, incesto. Vamos? Com criança também. Vamos? Japão. Foda-se. Não é a sua cultura, não consome. Tá legal? Perdeu o meu. Aí, ó, galera de Hollywood que gosta de comer. Tanto pedir, deixa ele lá. Pô. A cultura da galera da ilha lá do Epstein, pô. O que tem de errado nisso aí? É só você não ver, pô. É só você não se informar. Mas Você perdeu meu respeito. Eu quero que você se foda, ô Lecortes do Entreter. Quem é você, maluco? Nunca comentou em um vídeo, ô viado? o Japão que é assim. Sim, o Japão é assim. E é isso. Isso não foi meio homofóbico aqui, não, cara? Essa é uma atitude que devemos permitir?